2, 1. Isto vai ser polémico. Mas imagina, Essa tem rasteira. é uma conversa tranquila. Calhar passar um bocadinho de valor às pessoas, não é? É completamente diferente. Hoje tu estás no sítio onde tu querias estar. Os pais não vão querer que os filhos ouçam este podcast. Se já conhece a Pangera, welcome home. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pangera Cast. Se ainda não conheces a Pangera e o Pangera Cast, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E se já conheces, welcome home. Convidado de hoje foi assim... Não conheces? Lá nenhum. Não conheço de lado nenhum. Foi last minute. É uma pessoa que pronto, é nosso amigo, já faz parte do meu círculo de amigos pessoais já há muitos anos. Tivemos a felicidade de nos conhecermos por um interesse comum e, entretanto, a vida já deu várias voltas, já fomos várias coisas, já seguimos caminhos completamente diferentes durante esse período. Estamos a falar de 2017, talvez. Mas uma coisa é certa, sempre mantivemos a amizade que temos e acredito que agora neste último período até temos estado mais próximo do que os últimos 3 ou 4 anos. É uma pessoa de quem eu gosto muito e por isso tinha mesmo que trazer cá. Basquicho. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por teres aceito o convite de vir aqui ao Pangera Cast. Obrigado eu. Olha, Também já foste ao podcast dele. também já fui ao teu É podcast, verdade. por isso, e é um projeto que vai voltar com força, certo? Vai voltar com muita força. Com muita força, pronto. Por isso, eu depois vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês acompanharem, porque é um projeto muito promissor, que eu não percebo, vamos tentar perceber porque é que ficou em stand-by. Olha, obrigado, por teres vindo mais uma vez, diretamente do Porto, Exatamente. aqui só para bater um papo connosco, podia ter sido feito em FaceTime. Não podia. Não podia. Olha, vou começar com a conversa, com a pergunta da praxe, que é: quem é o Vasco Ferreira? Sabes, olha, é engraçado fazer essa pergunta, porque eu estava a comentar hoje com a Bia, que é, eu fui fazer a minha pesquisa dos vossos podcasts e eu reparei que tu fazes sempre essa pergunta no início dos episódios. E eu fiquei a pensar durante um bocado, tipo, fogo, o gajo de certeza que me vai fazer esta pergunta, tipo, deixa, tipo, ter aqui uma resposta. Mas é interessante porque eu não faço a mínima, tipo, acho mesmo difícil responder essa pergunta. Portanto, a minha resposta é, eu acho que ainda me estou a descobrir um bocado, tipo, Ok. sei que sou namorado, sei que sou empreendedor, fotógrafo, videógrafo, criativo, pá, para alguns rappers, sei lá. Para alguns rappers. Essa é outra. Mas isso é engraçado, porque imagina, o Vasco é a pessoa que eu conheço, tipo, que num período talvez de 4, 5 anos, tipo, foi várias coisas. Tipo, tu passaste várias fases, mas e sempre foi tudo um bocado mais, sempre foi muito ligado ao mercado, tipo, mais artístico, criativo, etc. Por isso, existe um padrão, efetivamente, não é? Que é, pá, um mercado de área criativa, só ainda não está afincado mesmo, tipo, aquilo que tu fazes. E está tudo bem, tipo, ser várias coisas. Não Sim, é? eu também acho. Pronto. Eu acho que é um bocado por aí. Só que nós, quando fazemos essa pergunta, é mesmo para perceber quem é a pessoa, percebes? Não é... como é que eu ia dizer? Nós falamos já sobre esse assunto várias vezes, mas é que a maior parte das pessoas se introduz, tipo, quase como se estivesse a introduzir o CV, tá a ver? Tipo, sou dono da empresa X, ou trabalho aqui, ou trabalho ali, faço isto, ou faço aquilo. E o nosso objetivo com o Pangera Cast, apesar de ter o nome da nossa empresa, é trazer sempre o lado mais humano, tipo, por trás do empreendedor, por trás do artista, por trás do... Claro. Pronto, porque no fundo somos pessoas e conectamos com pessoas, não é? Por isso... Mas posso ficar aí num ponto? É interessante teres dito isso de ser das pessoas que no mais curto período de tempo mais coisas foi. Sim. Sabes que até há pouco tempo eu achava que isso era uma fraqueza. Eu olhava para trás e pensava tipo, pá, desperdicei tanto tempo a fazer tanta coisa que hoje não faço. Sim. Mas que hoje em dia eu olho para trás e até acho que foi uma força. Eu acho que,
Pá, que tu nos 20 eu acho que é suposto ser assim também, um bocado, não é? É suposto ser tipo tudo, experimentar tudo e ver o que é que sai daí, o que é que, Sim, em eu que é acho que que é te tornas. impossível tu saberes o que é que tu gostas e quem é que tu és se não experimentares várias coisas. Sim. Porque ninguém tem só um interesse ou só uma cena que gosta. Isso é... A menos que seja uma pessoa extremamente focada e que já saiba, mas é muito raro. Sim. Sim, imagina, vamos nos lembrar, tu tens que é 27? 28, infelizmente. 28. Ok, achava que eras Já mais passou novo. a idade da velho já, Amy mano. Winehouse. Estou fodido. Não, mas imagina, mas é isso, eu conheci, tu tinhas 22, 23. Menos. Se foi 2017, tinha 20 ou 21. Pois, é isso. Não, só é que o Vinícius ainda tem 28. Não, está tranquilo, está tranquilo. Então para ele fez freeze no tempo. Estou novinho ainda, parei nos 28. Mas é isso, ou seja, tu passaste ali num período, e volto a dizer que tipo, foi tudo sempre muito ligado à parte artística, não é? Por exemplo, eu lembro que tu fazias vídeo, mas a parte que tu mais curtia fazer era a parte do som, por exemplo. Porque a música é uma cena que sempre teve muito presente na tua vida, ou seja, as coisas acabam por estar um bocado interligadas, não é? Mas isso depois entra a um ponto muito fulcral, se calhar na tua jornada até agora, que é, e eu já comentei isso contigo várias vezes, também já disse abertamente, mas eu acho que a Bia entrar na tua vida foi também um bocado o game changer para tu também ires descobrindo tipo, o que tu querias fazer, mas Vinícius tipo, começa pelo fim. com um bocado mais de Salve direção. seja. Não, mas é porque aqui é assim, não tem... Não tem Começa script. pelo fim. O fim, salve seja. Que é quando ele atina, é onde começa. Não, mas é isso, mas eu não vou contar a história toda. Eu estou a fazer tipo aqueles Não, filmes famosos. Pois, não era para tu contares, era para ele contar, na Não, verdade. estou a fazer tipo aqueles filmes famosos que tipo que começam pelo fim para nós depois fazermos a vais fazer retrospectiva. um da par- coisa, Podcast estás a perceber? artístico este. Está Não. tudo. Não é script, mas o script está aqui. Mas conta-nos um bocado da tua jornada até aqui, o que é que te move, quais é que são os teus valores, o que é que tu já fizeste. Conta-nos o teu percurso um bocado, a malta que não te conhece. Pá, eu acho que a minha jornada foi uma jornada muito confusa. Vídeos eu faço desde que me lembro. Portanto, Yeah. pá, aí desde, sei lá, eu comecei a fazer vídeos com um iPod Touch. Depois eu lembro, pá, aí quando tinha 12 anos ou assim. E a câmera é muito má, mano. Pois era, meu. Fazia vlogs com isso, da minha vida tipo na escola. Depois eu lembro que comprei uma Canon T2i. Ok, isso era uma 1000 e... É a 500D. Compraste lá fora, né? Porque 500, aqui não era... É 500D. Não, eu comprei, ela diz 500D. Eu é que como vi os tutoriais todos americanos. Ok. A Messi está com aquela cara tipo, exato, essa mesmo. Entendo. Não, por perfeitamente. acaso, essa câmera só tem essa nomenclatura, tipo, acho que é Portugal e Espanha. No resto dos países é T2i, yeah. Yeah, e essa câmera, eu acho que tipo mudou uma vida. Comecei a fazer curtas-metragens, fiz imensas curtas-metragens até o 12º com essa câmera. Filmava vídeos estúpidos com os meus amigos. Fazia aqueles vídeos que agora o pessoal faz todo a falar para a câmera. Fazia isso com isso e contava, por exemplo, os stories que os meus amigos tinham feito e coisas assim, Yeah. e postava no YouTube. Depois, lá está, isto a vida dá aqui grandes voltas. Ali, tipo, para o 11º e 12º, quando entrei naquela idade de sair à noite, Dá para ver isso, não é? raparigas, não sei o quê, foi tipo, vou pagar tudo que tenho do YouTube porque, não quero ser aquele nabo, não é? Que está tipo a fazer Tinhas vídeos medo do julgamento. yeah. E pronto, tipo, afastei-me um bocado disso. E depois começa a aventura da minha vida, que foi os anos da faculdade, que é, entrei em gestão hoteleira em Marbella, numa das melhores faculdades do mundo de gestão hoteleira, que é a Le Roche. Estive lá um ano, desisti. Fui para marketing, não curti nada de marketing também, tipo, quer dizer, curti mais ou menos, mas sentia que não aprendia nada lá. E foi durante o curso de marketing que eu voltei a pegar na câmara e comecei outra vez a voltar. E foi no fim do meu curso que eu te conheci a ti. Quando eu te conheci ainda estava no curso. Ok. Portanto, Estavas no IPAM, não é? no IPAM, exatamente. Yeah. E conhecer-te, e não para tornar isto uma cena sobre ti, mas conhecer-te, eu acho que foi tipo... Mudou uma vida, completamente. Porque eu até conhecer-te... É verdade, mano, foda. Eu fico emocionado com essas coisas.
Porque eu até conhecer-te, pá, fotografia para mim e vídeo era uma cena que eu só fazia com os meus amigos. Tipo, nunca olhei para aquilo como... Como negócio. Sim, como um negócio ou tipo, poder sequer fazer carreira com aquilo. E, Mas tu sentes que também, porque as pessoas à volta não valorizavam tanto enquanto negócio, era tipo, era Sim. só uma cena. Tipo. Olha, eu tenho uma memória... Isto aqui aconteceu-me. Eu lembro de estar no IPAM uma vez, eu tinha começado a fazer vídeos com o pessoal, tipo, tu lembras que eu fazia, Sim, gravava sim, o meu sim, grupo sim, de amigos. Eu lembro uma vez, uma amiga minha, que na altura era das minhas melhores amigas, virar-se para mim no corredor e dizer assim: Vasco, e esses vídeos que tu andas a fazer, isso é para quê? E eu dizer, não sei, mas tipo, pode ser que ainda tipo, pinte daqui tipo, umas viagens ou umas cenas assim, porque eu já te conhecia na altura. Yeah. Tipo, foi antes de um momento também especial que já vamos aí. E eu contei isso, pode ser que pinte umas viagens ou assim, e ela partiu-se a rir na minha cara. Tipo, literalmente, tipo, partiu-se como se fosse tipo uma cena, tipo, completamente lunático que eu estava a dizer. E eu lembro que senti-me mega mal, não é? Fiquei tipo, fogo, tipo, o pessoal está a gozar. 2 meses depois, ele liga-me e diz, olha, queres ir viajar à Europa e fazer vídeos? E eu tipo, sim. Só para tipo, verem como é o full circle, tipo, de ter uma das minhas melhores amigas a rir-se na minha cara, para literalmente acontecer aquilo que eu disse que eu gostava que acontecesse. Pronto, isso mudou. E depois quando lhe contaste, como é que ela reagiu? Nem lhe contei, eu aí já tinha Ela viu, ela já estava noutra, aí tipo... já estavas. Exato. Eu lembro na altura que nós estávamos a viajar, desculpa, só uma parte que era... eu lembro-me, tipo, nós publicávamos as coisas e etc, e às vezes até íamos comentando e tal, não sei o quê, tipo, ninguém está a curtir a cena e não sei o quê. E não, que às vezes tu dizias assim, ei, a malta, os meus amigos nem metem like nem nada e não sei. E eu assim, Vasco, os teus amigos estão trancados numa sala a ter aulas, tu estás a viajar à Europa, tu queres que eles metam like? Não vão meter, mano, esquece isso. Isso aí, tipo... Eu acho que foi a primeira vez que eu percebi que, tipo... que as amizades são meio, tipo... O pessoal não apoia, o pessoal gosta que estejas sempre tipo ali ou no nível deles ou um bocadinho abaixo. Bem, mas não melhor que eles. É isso. E quando tu começas a ficar um bocadinho acima e a vida começa a correr um bocadinho melhor, começas a perceber que não há assim tanta gente que realmente te apoia e que te quer ver tipo, a fazer tipo, a conquistar essas ambições que tu tens. Portanto, esse foi o primeiro contacto que eu tive com isso. Mas sim, entretanto fui rapper também lá para o meio. Eu conheci o rapper. Pois eu conheci o rapper. Ele tinha as unhas pintadas de preto e o cabelo loiro. Eu quando entrei em casa, ele disse, vem cá um amigo meu. Eu entrei e vi o Vasco assim caracterizado de Vasco rapper. E eu pensar que estranho, porque este amigo não tem nada a ver com os amigos dele. Mas depois percebi que o Vasco era vários Vascos. Não, era vários. E naquela fase era aquele Vasco. E depois com umas conversas assim filantropas. E eu... que estranho, não sei o que é que lhe dizer. Nesta conversa, ele estava assim numa fase de crise. Tu estavas numa fase de crise existencial, se calhar não te lembras. Isso foi... Espera, vamos resolver essa. Vai lá. Isso deve ter sido para aí, que é 2021? O quê? Na 2021? Quando eu conheci a Messia. Foi 2021, foi quando eu fui para Braga. Foi em Braga, exatamente. Convidaste-me para jantar. Foi uma cena e eu fui assim. lá. Eu estava numa mega crise existencial nessa altura. E essa altura eu chamo-lhe, é engraçado porque eu tenho um nome para essa fase. 2020 e 2021 eu chamo-lhe os Dark Times. É sério? Sim, foi a fase... tinha acabado de vir de um negócio que era... que eu tinha com 2 amigos meus. O estúdio, né? Basicamente aquilo correu mega mal. Eu fui tipo roubado por todos os lados. Tipo, senti que tinha perdido tipo os meus melhores amigos, e depois sentia que toda a gente, que as pessoas só se davam comigo com algum interesse. Ou era tipo... Mas a malta fazia prés lá, não é? A malta usava o teu sítio de trabalho supostamente, tipo... Sim, mas não era só aí, tipo, sentia que as pessoas eram tipo, que estavam comigo para eu lhes fazer um vídeo, para tirar as fotos da marca deles, ou que não sei o quê, e tipo, nunca cobrava nada, tá bem, e portanto... Aliás, nós temos pessoas em comuns, pronto, e pessoas até das quais, tipo, a determinada altura eu decidi afastar-me, porque... foi mal que começou. E, aliás, foi aí que nós começamos também a debater muito mais esses temas de tornar, tipo, profissão, fotografia e não sei o quê. Porque era do género,
siga a fazer não sei o quê. Era sempre assim o convite. E nós era do género. Siga, bora, não sei o quê. E depois era, mas traz aí a câmera para tirarmos umas fotos. E a determinada altura, pronto, eu comecei a afastar-me, percebi que tu já estavas tipo meio emaranhado ali na cena. E foi aí que nós começamos a ter mais essas conversas sobre, valorizar a cena, tipo, olha que se vais fazer disso vida, tipo, começa a valorizar mais, é bem difícil dizer não aos amigos e não sei o quê, mas tem que ser. E olha que isso não melhora com o tempo. Não, eu sei que não melhora, mas tipo, foi logo um choque, ou seja, para mim era bastante o início da minha carreira também, pronto, na fotografia, mas já estava muito claro para mim do género, não me peçam fotos de borla, tipo... Estás a ver? É 100% isso. E até queria mandar a bola aí para o vosso lado, porque eu até recentemente falei contigo, Messi, sobre este assunto. E como é que vocês lidam com isso? Tipo, porque para mim, por exemplo, ainda tenho situações de, por exemplo, ajudar um amigo a começar um negócio, está a começar uma marca ou assim, até tiro umas fotografias, blá, 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 vejo que o negócio está a dar dinheiro e é tipo, pronto, vamos lá então agora conversar e de repente, tipo, Sim. acabou a amizade. É tipo, estás-me a cobrar, pronto. Sim, imagina, eu acho que o que nós temos passado ultimamente... É que tu nunca esperas. É que tu nunca esperas que aquela pessoa vá reagir daquela forma quando tu lhe dás as tuas condições. Mas ao mesmo tempo, tipo, claro que magoa e dói e ficas sentido e todos somos humanos e temos sentimentos e sentes-te meio que não é traído, mas é apunhalado pelas costas porque aquela reação não é esperada de uma pessoa que é tua amiga, Exato. não é? Mas ao mesmo tempo é exatamente isso, aquela pessoa não era tua amiga. E isso é um ensinamento que depois tu vais tirando e é claro que custa a passar e ficas sentido ao início e até sentes aquele calor no momento, mas eu, acima de tudo, com todas as pessoas com quem isso aconteceu, as coisas ficaram bem claras, tudo ficou esclarecido no sentido em que eu disse exatamente tudo aquilo que pensava sobre isso e as pessoas tanto se tentaram expressar, mas se tu não consegues perceber que esse é o nosso negócio e que por acaso ela está no meu colo e que nós somos uma família e que dependemos os dois do mesmo ganha-pão e que, claro, não te posso fazer favores quando não vou ter nada em troca, não vou ter nada em troca, mas tipo, isto é um investimento altíssimo, nós temos salários para pagar, temos despesas, temos tudo, e se tu não consegues perceber isso e pagar nem que seja o mínimo do que nós estamos a pedir, porque nós, aos nossos amigos, nem nunca fazemos full price, se nem esse valor tu estás disposto a pagar, então tipo, não estás a fazer nada aqui, tipo. Mano, aqui, imagina, o que eu tenho aprendido com o passar do tempo, e aliás, tem sido, o Farley está aqui, não me deixa mentir, tem sido um dos principais ensinamentos que nós estamos a tentar implementar na Pangera, que é tipo gestão de expectativas. Seja internamente com a equipa, seja com clientes, seja com parceiros, tentar gerir a expectativa ao máximo. Aquilo que acontece é que tu com um amigo, tu à partida pensas em não gerir expectativas porque tu não imaginas que vai acontecer determinada situação. Que a pessoa tem bom senso. Mas eu já cheguei à conclusão que é, com os amigos é que se tem que gerir as expectativas ainda melhor. Estás a ver? Que é do género, mas às vezes geres e mesmo assim as pessoas não querem entender. Eu sei, mas imagina, se a expectativa for gerida, tipo meio que do género, ok, tipo eu fiz a minha parte, estás a ver? Se não estás a fazer a tua, tipo e não queres entender, está tudo bem. Mas porquê que acham que isso acontece? Acham que é algo cultural, tipo de Portugal, que as pessoas, quando um amigo tem um negócio, as pessoas presumem que... Imagina, primeiro porque existe muito, e isso é um problema do mundo, que é, as pessoas apoiam muito mais um negócio de um desconhecido do que o de um amigo, por exemplo. Isso é, não vou dizer que é cultural, mas é universal. Sim, mas eu acho que é o que o Vasco está a dizer. As pessoas assumem, somos amigos, então tenho que te fazer favores e tenho que, nem por isso. Sim, se este é o nosso negócio, eu não tenho... Imagina, sei lá, um amigo meu trabalha por conta de outrem. E, por exemplo, trabalha numa loja e eu não vou lá e compro um pijama e digo assim, olha, podes-me oferecer as meias? Sim. É a mesma cena, tipo, não faz sentido. E trabalhando por conta de outrem ou sendo um negócio nosso, não deixa de ser um negócio e nós não deixamos de ter responsabilidades financeiras e uma carga enorme em cima de nós. E se és nosso amigo, devias ser o primeiro a compreender isso. Sim, perceber que nós temos, para além dos nossos,
7 ordenados para pagar. São 7 vidas, além das nossas, portanto, considerando a Olivia, são 8, que dependem de nós e do nosso rendimento aqui dentro desta, Sim, do quanto é que esta empresa fatura. Se tu és nosso amigo, vês o nosso esforço diário e acompanhaste o nosso crescimento e não consegues perceber isso, então, tipo, tu não... Onde é que tu vais, criança? E tu disseste uma cena fixe, não é fixe, é podre, mas disseste foi acertado, que é os amigos parece que preferem pagar noutro sítio do que no negócio. Sim. Sem dúvida, mano. Sim, Isso porque é no muito estranho. momento em que tu dizes que não, eles tipo, o orgulho e o ego é maior sempre, Sim. e é, ok, então se vou pagar, mas não te vou pagar a ti. Mano, Bro, está a é falar básico. sobre o teu caráter, não está a falar sobre É mim. básico. Nós tivemos Go. aquela passagem no Porto, para aí de 40 minutos, e eu perguntei se tu podias tirar-nos uma foto porque de Natal, pronto, por causa da Olivia não tinha ninguém. Mal aquilo acabou, tipo, sem nós termos falado nada, nem... Tipo, eu fiz-te um MBA. Sim. E tu, na mesma hora, devolveste-me o dinheiro. E disseste, tipo, não sei o quê, não, fica como prenda de Natal e etc. Mas, tipo, nunca nos passou pela cabeça pedir-te, tipo, um favor para tu vires ter connosco, para nos tirarmos uma foto. Nem que fosse uma foto ou durante meia hora, tipo, que não te íamos pagar, tipo, estás a ver? Opa, eu acho que é um bocado essas cenas, tipo, que a malta tem que perceber que é, o meu tempo não é mais importante que o teu. Tipo, e imagina, a pessoa pode estar a investir o tempo dela, não é? Mas tu estás a investir muito mais do que o teu tempo. Tu estás a investir, tipo, tempo, esforço, investimento que já foi feito, lá está a carga de ordenados que tens para pagar, tipo, 1001 cenas. Por isso, é o que eu digo. A forma que eu entendi que as coisas devem ser feitas neste momento é a gestão de expectativa. E a gestão de expectativa que é feita com clientes, com colaboradores, com tudo, tem que ser feita de igual forma, tipo com amigos. Se calhar um bocadinho até mais coisa. Com amigos acho que tens que ser mais rigoroso ainda. E depois... Era isso que eu ia dizer. Provavelmente vocês têm pessoas que têm, muita gente que vem que tem este mesmo problema. Como é que vocês gerem as expectativas? Como é que é esse processo? Como é que é essa conversa? Como é que tu introduzes esse tema sequer, hoje em dia? Mano, olha, vou dar um exemplo que foi a última, mas estás a falar de amigos ou... Por exemplo, amigos, de certeza que há muita gente com negócios que tem este mesmo problema. Ok. Sim, Quer que tenha um restaurante, quer seja o que Não, for. bro, mas eu vou dar um exemplo de uma conversa que eu tive com uma cliente minha há pouco tempo, que foi, basicamente ela contratou um pack de conteúdos e eram só vídeos, pronto. Só que depois, a determinada altura, ela sentiu que só comunicar com vídeos tipo, não ia ser benéfico para a estratégia dela e etc. E eu concordei, tipo, ok, faz todo sentido, tipo, acho que deves variar, tipo, para gráficos, para fotografias, etc. E não te prender só a um formato, porque não sabes, tipo, efetivamente como é que vai performar, não é? Claro. Pronto, só que eu tinha 2 colaboradoras minhas que estavam um bocado mais reticentes, porque achavam que, então se não é vídeo, tipo, o preço tem que baixar e etc, não sei o quê. E eu disse, não, deixa estar que eu falar com o cliente. E disse-lhe mesmo, eu disse assim, olha, eu dentro da minha empresa, eu não distingo, tipo, se a hora do vídeo, se a hora do design, se a hora do account, se a hora do gestor de projeto, etc, se vale mais ou menos. Dentro da minha empresa, o papel de cada um é determinante. Portanto, se é foto, se é vídeo, se é gráfico, etc, tipo, o valor é igual. Tipo, mas expliquei dessa forma, tipo, muito... eu não faço essa distinção, tipo, dentro dos meus colaboradores. Tipo, eu não dito que o trabalho de um é mais importante que o do outro. Tipo, o trabalho de toda a gente, tipo, vale o mesmo. Nessa linha de pensamento, tipo, o valor mantém-se. Tipo, tens direito aos mesmos conteúdos, só que, tipo, o valor é igual. Tipo, e depois perguntei, tipo, estás confortável com isso? Estamos alinhados a nível de expectativas? E ela disse logo, super alinhado, obrigado por explicares e etc. Eu acho que, tipo, nós muitas vezes temos medo, tipo, de ter essas abordagens, tipo, de gestão de expectativa, estás a ver? Mas é a melhor coisa que tu fazes, porque tu alinhas desde o dia 1, tipo, que estão a falar a mesma língua, percebes? E eu acho que gestão de expectativa é um bocado isso. É tu explicares a tua vertente, tipo, e perguntar se a pessoa está confortável com aquilo. Se a pessoa disser, não, olha, é mesmo isso. Está alinhado, mano. Mas isso tem que ser desde o dia 1, não é? Nem sempre... Imagina, eu acho que nem sempre é desde o dia 1, porque todos nós também já passámos por isso, que é...
nem sempre conseguimos ver a relevância e a importância de fazer isso. É uma Sim. coisa que hoje para nós já é automática. Mas há em algum momento do processo em que tu vais ter que fazer, ou porque a pessoa espera um resultado diferente, ou porque se calhar, sei lá, imagina, muita gente que acha que a questão de redes sociais é o marketing da empresa. Ela arrotou no microfone. Isto acabou de acontecer. Acha que redes sociais é o marketing. E não é. E depois às vezes vem-nos cobrar coisas tipo mas não estou a vender, mas pronto, e aí já estás a meio do processo e às vezes não é uma conversa muito fácil. Sim. Porque é um cliente que até já tens, mas que está a cobrar uma coisa que não depende de ti. E depende muito de se essa pessoa tem essa capacidade de encaixe para perceber que não é essa a tua responsabilidade ou não. E pronto, houve clientes a quem nós já tivemos que explicar esse tipo de situações e que se calhar não conseguiram ter essa percepção e pronto, acabámos por rescindir contrato, ou porque eles tinham uma expectativa desalinhada, ou porque a capacidade de investimento para aquilo que era pretendido não estava de acordo. E temos outros também que compreendem e que conseguem... Eu também fico jangada às vezes, é verdade. mas pronto, há os que conseguem ter essa percepção e os que não conseguem. Mas eu acho também, quando tu tens... Eu acho que é adaptar um bocado o teu discurso à pessoa que tu tens à tua frente e tentares perceber de que forma é que tu podes gerir isso. Nem sempre a mensagem vai ser bem recebida e pronto, e temos de estar preparados para isso e gerir da melhor forma, mas não podes deixar de dizer que não ou de pôr os teus limites porque a pessoa vai receber mal essa mensagem, percebes? É isso mesmo. Eu acho que é mais fácil tu fazeres essa... Opa, lá está, hoje em dia nós tentamos fazer isso sempre desde o dia 1, estás a ver? Mas às vezes, imagina, nós falamos muitas vezes tipo, sobre o entusiasmo, ainda há bocado falaste, tipo, estás super entusiasmado com o teu novo projeto e não sei o quê, já vamos falar sobre isso. Mas às vezes é isso, é no entusiasmo. Imagina, tu entras numa Discovery Call com o cliente e de repente estás a fechar com ele na própria Discovery Call, estás a ver? Ou seja, tu se calhar só daquele pensamento de tu na Discovery Call e já estou a fechar, tipo, esqueces muitas vezes tipo, de alguns passos. Estás a perceber? Sim, passas à frente. Então saltas à frente e depois a determinada altura tipo, tens que fazer. Cara, se não expliquei isto ou não expliquei aquilo, e agora? Tipo, estás a ver? Porque depois acabas por não o fazer porque pensas, mas se ele disser isso agora, se calhar ele não vai querer avançar. Pronto, mas é um exercício constante. Sim, e às vezes tipo, a relação está bem boa e de repente ele diz que precisa de uma coisa que acha que está incluída no pacote e tipo não está, e tu pensas, fogo, vamos ter que ter esta conversa agora, as coisas estão a correr bem, eu já sei que isto vai trazer outras questões, blá blá, e às vezes não traz, às vezes tu já estás tão traumatizado com outras reações de outras pessoas que achas que aquilo pode ser um problema, e às vezes pode não ser. Portanto, eu acho que é uma conversa que nunca pode deixar de ser tida e que tu nunca sabes muito bem o que esperar dela, mas é tentar transmitir a tua mensagem com a maior transparência possível e pronto, isso também acaba por ser um filtro para o teu cliente ideal, no fundo. Mas é um processo que demora e no início é difícil abdicar de alguns clientes ou perceber que isso pode afastar alguns clientes porque tu não sabes se a seguir vêm outros, não é? E nem sempre é muito fácil fazer essa gestão no início. Depois, felizmente, hoje em dia se calhar estamos num patamar diferente em que se isso acontecer tem um impacto muito menor no nosso negócio. Não deixa de ter impacto, sim. Mas se calhar o impacto é muito menor do que era há 2 anos e meio atrás. Sim, hoje em dia pensamos muito mais na saúde mental da empresa. Imagina, nós pomos sempre na balança. A nossa paz interna pesa muito mais do que, por exemplo, aturar um cliente tóxico só porque ele paga tipo uma mensalidade ou qualquer coisa do género. Sim, eu estou a entender. Pronto, mas já aqui já divagamos muito, já falamos de... Não divagamos nada. Não divagamos nada, mas eu queria entrar num... Foi o Vasco que fez as perguntas. Pois foi, mas ele é que está a ser entrevistado, ele não é um entrevistador. É preciso gerar valor também. Mas então
é essa cena, mas isso tudo começou porque estávamos a falar naquela questão que tu disseste, que foi uma das tuas melhores amigas, na altura, tipo, riu-se da tua cara por causa de uma cena que tu manifestaste, que tu querias. Pronto, e como tu estavas a dizer, 2 meses depois, tipo, fizemos uma viagem muito fixe com a CP na altura. Fomos fazer um Interrail, que foi brutal. Aliás, na altura, eu acho que essa viagem bateu bué, porque, ok, já muita gente fazia Interrails e etc. Mas, tipo, houve, tipo, uma avalanche de malta a fazer Interrail depois disso. Depois dessa nossa viagem. Pá, porque nós transmitimos aquilo tipo de forma bué leve e bué fixe. E bué orgânica. Tipo, foi grande investimento para a CP. Sim. Depois faz o PIB. Não Temos estamos a patrocínio. falar, sabemos do retorno que aquilo trouxe, não é? Sim. Para a marca. Mas nós sabemos que tipo, houve muita gente que fez o Interrail tipo, depois de nós termos tipo, feito aquela viagem. E foi bué fixe. Mas queres falar um bocado tipo, sobre essa cena? Como é que... Da viagem em si, tipo, o que é que sentiste que mudou alguma coisa? Não sei, qual é que foi o impacto que teve na tua... A viagem em si, a nível de carreira, não acho que tenha mudado grande coisa, mas eu levo essa viagem como top 3 minhas viagens favoritas de sempre. Tipo, enquanto estivemos lá, nós vivemos aquilo. Tipo, eu acho que nunca tive uma viagem tão bem vivida, que nós fazíamos tipo 3 países por dia. Era tipo sunset num país, não, era sunrise num país, almoço noutro, sunset noutro. Pá, e a equipa com que estávamos, espetacular. Tipo, demos-nos todos bem, todos estávamos lá para o mesmo. E isso também fez a viagem. Como é óbvio que as pessoas com que tu viajas também têm grande impacto na viagem. E ali nós estávamos todos na mesma vibe. E pá, foi incrível. Tipo, adorava repetir uma coisa dessas. Opa, mas foi engraçado. Essa viagem, eu tenho uma memória muito engraçada desta viagem, que foi... Nós, basicamente... O objetivo era, pá, tu vais fazer um Interrail, tu queres ir o mais leve possível, não é? E o Vasco aparece-me com 2 mochilas de 50, 70 litros, já não me lembro. 2 mochilões, andava tipo com uma à frente e outra atrás. Mas imagina, nas estações de comboio era de rir, porque ele dava com as mochilas em toda a gente. Tipo, ele era um homem prevenido, ele não soube selecionar. Ele tentava se virar, porque ele achou bem estranho, imagina, nós fomos Mas tu 14 pioraste dias? com o tempo, então. Nós fomos quanto tempo? 14 dias? Foi quase 3 semanas. Foi quase 3, pronto. Só que imagina, nós era do género, 3 pares de calças, t-shirt, e eu acho que assim, 3 pares de calças? Não pode ser, mano. Ele está a mentir, porque ele está... Primeiro, imagina, se é para fazer uma viagem destas, é para fazer fly, não é? Tipo, vamos estar a tirar fotos, tipo, não vou estar ali todo acabado. E depois, tipo, se for preciso, tu estavas naquela fase com o Paulo, em que vocês, se for preciso, usavam a mesma roupa todos os dias. Todos os dias não, mas não é a mesma roupa, é roupa igual. É roupa igual. Sim, tipo calça preta. Quando eu o conheci era assim, era... rasgado no joelho. Calça, era sempre. Era 10 pares de calças iguais, mas é literalmente, não é tipo hipotético, como às vezes, tenho 10 iguais a essas. E não é, no caso era mesmo 10 iguais. Era o mesmo modelo, tudo igual. Iguais, tudo igual. Umas da salsa com uma costurinha vermelha. Exatamente. Tem-se tipo, era imagem de marca. Salsa, se quiserem patrocinar este podcast, já fui muito vosso embaixador. Mas vista de salsa. Hã? Não, eu não... Se calhar já não vão querer. Já não vão querer. Bem, adiante. Depois, a t-shirt também era sempre igual, sempre a mesma, aquelas da Átila, ou assim uma merda qualquer. Era literalmente essa. Tapava o rabo, que eu uso hoje para dormir, ou assim. E pronto, e era isso. Sim, não. Era esse mas na nível altura de variação. batia, esse outfits batiam na altura. Era a vibe. Não, era, na tipo, altura era, imagina... Calça rasgada no joelho. Calça rasgaduca. Hoje em dia, tipo, no outro dia tentei experimentar essas calças outra vez e pensei assim, meu Deus, eu usava isto. Eu tenho uma foto dele a tentar enfiar aquilo. Primeiro engordou, aquilo já não entra. Eu usava isto. Eu estou aí a foto. Eu tenho. Mas foi... Posso mostrar. Mas... É que tu antes tinha uma perninha. Mas essa viagem foi mesmo... não se chora. Porque imagina, Não se pode. não foi Agora do género... Peixinho. E foi o início mesmo de... Tu queres um leitinho?
de uma tentativa vamos de fazer fazer carreira nessa cena, porque imagina, na altura, quando nós... Primeiro, pá, e para dar contexto à malta que foi, eu e o Paulo, pronto, com quem nós fizemos a viagem também, eu e o Paulo, nós tínhamos uma ganda panca que era, pá, vamos criar uma cena, que eram os Tribe Guys na altura. E comentem, por favor, quem é da época dos Tribe Guys. E ninguém vai comentar. Pá, nós tínhamos essa cena, que era um projeto, pá, que nós criamos, que foi, pá, vamos tentar viajar com isto. O objetivo era, tipo, o inicial era este. Epá, só que nós depois, eu e o Paulo, nós já éramos bem metódicos, que era... O Paulo era responsável por... Não, eu era responsável por angariar os contatos. Então era literalmente, nós sentávamos lado a lado, no telemóvel, na altura, lembro-me como se fosse hoje. Eu tentava angariar o contato das marcas, passava para o Paulo e o Paulo mandava e-mails. E-mails e mensagens. E-mails e DMs. E-mails e DMs. Tipo... Opa, e nessa altura nós fizemos um pitch à CP, tipo, e os gajos aceitaram. E nós, what? Opa, pronto, e depois a partir daí, tipo, entrou a parte de montar a equipa para fazer a viagem. E na altura, penso, na altura tu já tinhas feito uns vídeos connosco para a salsa, talvez. Para a salsa, para a salsa e pá, e nós dissemos logo, tipo, olha, vamos convidar o Vasquinho e etc. Opa, e essa viagem foi bem fixe. Eu também, tipo, eu acho que está nos meus tops de viagem até hoje. Porque foi mesmo bem divertido. E pá, e depois daí foi um bocado um indicador de que tu consegues trabalhar com boas marcas, tipo, sendo fotógrafo, sendo videógrafo, whatever. Porque até então era um bocado irrealista, era um bocado sessões de roupa, tipo, para lojas de roupa, para marquitas e não sei o quê. E aqui foi um bocado um indicador de que, pá, tu consegues atingir marcas grandes e que, tipo, e que sem que te conhecerem, só com a vibe que tu passas nas redes sociais e etc, tipo, conseguem te meter num projeto desses. Pronto, e depois daí desencadeou, tipo, muito mais cenas, não é? Mas foi aquilo que estavas a dizer, tipo, a nível de carreira, tipo, não te fez grande diferença, mas tipo, é uma cena que tu carregas contigo até hoje, pá, e fico bem feliz com isso. Sabes porquê? Porque eu acho que na altura eu também não tinha a maturidade para perceber a oportunidade que tinha nas mãos. Para mim foi tipo, pá, estou aqui a viajar com os amigos, tipo, ia tirar fotos, a vida não podia ser melhor que isto, estás a ver? Sei lá, também tinha aqui 20 anos, tipo... De facto a vida não podia ser melhor que aquilo, estás a ver? Tipo, mas por exemplo, eu notei que tu soubeste mesmo bem agarrar essa oportunidade e que tu conseguiste agarrar nesse momentum que estávamos na altura e carregaste, enquanto eu se calhar larguei o pedal, tu carregaste a sério e soubeste identificar a oportunidade. Pá, eu na altura não soube e também acho que não ajudou as pessoas que tinham à minha volta, porque mais uma vez era aquela cena de e que vais andar a tirar fotos e não sei como. E tipo, vais andar a viajar a Europa a tirar fotos. E a importância do ambiente, mais uma vez, do quem te rodeia. Não, o ambiente. Eu digo isto para esta câmara. O vosso círculo, na minha opinião, é o número 1 fator que vai decidir o que é que vocês vão fazer com a vossa vida. É o fator número 1, no caso. Desculpa, número 1. Isto aqui, tipo, eu aprendi isto recentemente porque eu percebi a mudança que a minha vida deu, tipo, no último ano, só por ter mudado de amigos, tudo o que aconteceu. E eu posso dizer isto com toda a certeza que o círculo de amigos é, tipo, o fator principal que vai decidir sim. que tipo de pessoa é que vocês vão ser, onde é que vão, tudo. Opa, nós tivemos essa conversa aqui com a Maria Maia e com a irmã dela, que é... Com a Sofia. Que é a irmã dela, mas tem nome. Sofia. Pronto, Sofia, desculpa. Nós falamos muito sobre essa cena do círculo onde tu estás, tipo, o quanto isso influencia e que, imagina, a determinada altura é tão, tipo, sem querer, tipo, tu estás tão já dentro de uma cena em que toda a gente, tipo, meio que vive o mesmo, tipo, tem o mesmo lifestyle, tem os mesmos interesses, os mesmos gostos, que não é propositado, estás a ver? Tipo, tu meio que fazes esse filtro sem querer das pessoas que estão à tua volta. Opa, porque imagina,
pá, não sei que exemplo aqui é que eu ia dar, mas Eu posso dar um grande exemplo. O círculo acaba por afetar a tua percepção do que é o standard. E então, Sim, e eu agora vou exato. dar aqui no exemplo, pá, vamos pegar aqui no caso financeiro, por exemplo. Se o teu círculo de amigos tiver toda a gente a ganhar, vamos dizer, 1000 euros por mês, yeah. tu ganhas 1000 euros por mês, o que é que tu vais dizer? Pá, pronto, estou na média, tipo, não estou assim tão mal, estou na média. Yeah. Mas se o teu círculo todo de amigos está a fazer 10 mil euros por mês e estás a fazer 1000 euros por mês, o que é que tu vais pensar? Fogo, eu estou a falhar. Eu não, Sim. tipo, eu devia estar a Sim, fazer sim, muito sim. mais. Yeah. Pronto, e então as pessoas com que tu convives diariamente vai sempre influenciar a tua percepção Sim, sim, do sim. que é o standard. Sim, Portanto, tu deves-te rodear de pessoas em que o standard está alto. sim. Pessoas que estão a fazer aquilo que tu Sim, não até estás, que é para tu não só motivar, mas Mano, para e te também, levar. imagina, e há malta que acha que isso é uma coisa negativa de se pensar, mas não, é tipo, se tu usares isso como motivação, tipo, para até chegares a patamares que tu achavas que não eras capaz de chegar, pronto, é um bocado isso, é fazê-lo mais por ti do que propriamente, tipo, para mostrar. Porque imagina, tu se calhar, lá está, tu se calhar se estiveres numa mesa onde toda a gente faz 10k e tu pensas assim, epá, será que eu consigo também fazer 10k? Nem que seja pelo desafio, estás a ver? E chegares lá, e nós falamos disso num dos episódios que gravamos hoje também, que foi, pá, é sentares numa mesa, tipo, onde tu és o gajo, tipo, meio que o gajo mais merdoso de lá, estás a ver? É onde tu vais ter margem para aprender alguma coisa. Exatamente. Se tu só te sentares com malta que acha que tu és um campeão, que és o maior da tua rua, tipo, É isso. tu não vais aprender nada ali, Tu não porque vais aquelas evoluir, pessoas porque só é do vão género. estar a bajular o 100%. teu ego. E o ego é uma zona muito perigosa, porque quando tu te enches do teu ego, tu deixas de ter margem de aprendizagem. Exato. E nem sequer consegues ser humilde o suficiente para ouvir. Yeah. E portanto é um bocado sobre isso. É tipo, Isso foi um bom corte. olha, Mano, mas é um bocado isso e o círculo é sem dúvida essa cena e acaba por ser um filtro natural, que é, imagina, vou voltar ao exemplo dos 10k, só para, imagina, no teu grupo, tu tens um grupo de 6 amigos, tipo, todos eles ganham 10k mês, não sei o quê, viajam todos juntos todos os anos, não sei o quê, e tu nunca vais. Tipo, automaticamente, a determinada altura, tu se calhar vais começar, nem vais ser convidado mais. Porque é de género, convidaram-te a primeira vez, tu não podias. Convidaram-te a segunda, tu não podias. Convidaram-te a terceira, tu não podias. Vamos jantar aqui a Coli? Não posso. Não sei. Estás a ver? Não é que as pessoas deixem de gostar de ti, vão continuar a gostar de ti na mesma, mas tipo, se calhar tu não consegues tu acompanhar não consegues aquela nova acompanhar realidade. aquilo que eles fazem. Então é do género, a determinada altura vai ser, pá, já não vale a pena convidar o Vasco. Tipo, Não, eu acho que isso não é tanto por aí. Eu acho que te vão convidar, tu é que vais perceber que não consegues acompanhar e afastas-te. ó, isso. E isto também é muito Mas síndrome podes usar de... isso para o outro lado. Sim, Podes dizer, podes tipo, usar, mas normalmente... Próximo ano eu vou. Yeah. E Exato. meter isso sim, na cabeça, sim, tipo, eu não vou mas ficar para trás. naquele ano deixaste de ir. Ok. Podes ir no ano seguinte, mas naquele ano já deixaste de ir. Ou seja, a tua mudança de chip vai acontecer porque tu uma vez tiveste que abdicar porque não estavas no mesmo patamar. Yeah. Percebes? É, Uhum. esse, Sim, é sim, isso que eu sim. queria É dizer. isso, acho que é mais isso. Pronto, opa, e... Porque imagina, também se te deixarem só de convidar porque tu não consegues pagar e não sugerirem outro plano que tu podes ir, também se calhar não são assim tão teus amigos. Sim, é isso. Sim. Sim, também é verdade. Porque estamos a resumir este exemplo financeiro. A financeira, E que não sim, era. sim, exato, E que não não é. era Tem que ser esse só o isso. Não era ponto esse o ponto, sim. porque ambiente e motivação e estímulo não tem só a ver com faturar. Tem a ver com muitas outras coisas e o sucesso é muito relativo, lá está. Demos um exemplo financeiro que eu acho que acabou por resumir um bocado do género se tu faturas mais é porque não sei o quê. E acho que não é tanto por aí que nós queríamos dizer. Não é tanto, Era mas mais tipo a nível de despertar tipo inconformidade e tu não estares se calhar tão na tua zona de conforto e quereres mais e conheceres pessoas que se calhar têm outras coisas para te transmitir e que já têm outra experiência e se tu estás a começar um negócio começas-te a dar mais com pessoas que têm negócios. Mas isso ou depois se calhar não tem os teus amigos conseguirem perceber tipo a fase que tu estás e dizer assim, bro, vou-te apresentar uma pessoa. Estás a ver? Exatamente. Ou seja, eu acho que é mais essa vertente que a Messa estava a dizer, que nós estávamos a falar inicialmente. Não tanto pela parte financeira,
que atenção acaba por ser um filtro também, muitas vezes, mas que é do género, é mais de impulso, é do género, os teus amigos conseguirem ver que, ok, se calhar tu és aquela pessoa que precisa de um empurrãozinho um bocado maior, tipo, para fazer as coisas acontecerem, e dizerem, bro, olha, vou-te apresentar a pessoa X ou Y, vai ser fixe para ti, estás a ver? 100%. Eu acho que é um bocado mais por aí, mas tipo, o círculo, e voltando àquilo que estávamos a dizer, pá, eu também concordo, é o fator número 1, tipo, para a tua mentalidade, tipo, estar alinhada com as cenas que tu queres fazer. Claro, e é a mesma coisa, tipo, é isso que estavas a dizer, estavas a falar da parte financeira, mas podemos usar isto, por exemplo, com um ginásio. Se todos os teus amigos vão ao ginásio, Yeah. tu tens uma muito maior probabilidade de acabar no ginásio também. Yeah. Não, isso é Sim, verdade. é isso. é Eu estou verdade. sempre a dizer, tipo, que eu acho que o nosso problema é que nós não temos assim amigos próximos do dia a dia que vão treinar com consistência, porque senão nós também iríamos. Gostaste do... É sempre a meter lá. Estamos aqui com uma situação dramática. Ah, Ai, 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 Oh, ai, amor. ai, ai. este episódio vai ser o caos, não é? Está a ser o caos. Bro, mas é isso. Então, opá, o tempo foi passando. Tipo, tu passaste alguma... Pronto, tiveste essa fase do rapper. Estavas a falar. E está tudo bem, tipo, porque tu gostas de música, efetivamente. Até que tu chegaste, tipo... Encontraste mais ou menos o caminho e decidiste mesmo, tipo, o que é que tu ias fazer. Fala-nos um bocadinho sobre isso, tipo, qual é que foi o momento marcante que, tipo, te deu a virada de chave em que de chave que tu disseste, pá, é este o meu foco, tipo, vou seguir aqui. E assim, eu acho que o momento marcante foi conhecer a Bia, não é? Se bem que, imagina, eu em 2021 já estava na minha jornada de afastei muita gente, fazia muitas caminhadas sozinho, ouvi música, a pensar na minha vida, tipo, a pensar quem é que eu queria ser, que pessoa é que eu queria ser, e tipo, e foi nessa fase também que eu conheci a Bia. E na altura eu já tinha mais ou menos este projeto da Good View montado na minha cabeça, Ok. mas muito ainda à base dos favores a pessoal e não sei o quê. Sim. E eu quando conheci a Bia, eu sinto que nós tipo conectámos a um ponto em que ela começou a sentir muito da minha dor. Yeah. E ela percebeu exatamente o que é que eu queria fazer da vida sem eu ainda bem ter percebido. Yeah. E ajudou-me basicamente a estruturar os meus pensamentos e a arranjar um caminho, uma linha. Ok, mas então é isto que tu queres. É tipo, é isso. Então vamos fazer acontecer. E foi isso. E, tipo, sem dúvida que tipo, o número 1 fator que mudou a vida foi a minha namorada. Mas tu sentes que, por exemplo, uma das coisas com as quais tu às vezes te debates, e que nós falamos muito sobre isso também, pá, questões orçamentais, tipo documentos e não sei o quê, como é que geríamos situação Y, se acontecesse contigo, tipo, às vezes falamos que pá, se acontecesse isso contigo, tipo, o que é que tu farias e etc. E tu sentes que, por exemplo, a peça da Bia entrar, tipo, te permitiu estar muito mais focado, por exemplo, na parte criativa, e é meio do género, Bia, desemmerda-te, não resolve este problema. Ou seja, isso aconteceu, tipo, do género, Sim. pá, olha, tu ficas mais com esta parte, tipo, quebra aí a cabeça, tipo, deixa-me estar aqui mais na parte criativa. 100%. Ela, por exemplo, ela é muito boa, tipo, na parte mais organizacional da cena. Eu sou mega criativo e é isso que eu sou muito bom a fazer e tenho uma visão grande e isso também, pronto, tem valor. Então eu sou ótimo a montar o que é a visão do futuro que eu quero. Okay. Ela é ótima a passar isso para processo ou por etapas, a montar isso de forma tipo, ok, então para chegar aí é este o caminho. Sim. Porque eu sou muito mais visionário, mas se calhar depois não estruturo tudo. Sim. E Okay. ela ajuda-me a fazer isso. E nisso tudo estás a dizer, tipo, contratos, clientes, gerir expectativas, tudo. Ela é muito melhor que eu, muito melhor que eu nisso. Mas ela também tem o background de direito, é muito também mais séria que eu. Porque apesar de tudo, para mim, pá, o meu trabalho é giro, de fazer. Tipo, eu gosto do que faço, para mim é giro, é divertir-me. Sim. E ela fica com a parte séria. Mas ela também tem um perfil para isso, assim, também eu fico o good guy. Mas eu acho que isso é o equilíbrio perfeito, mano. Porque,
imagina, permite que tu nunca percas aquilo que é a parte que tu mais gostas de fazer. E se calhar a Bia, vindo de um background direito, a determinada altura, mesmo a tirar o curso, não achava tipo que ia estar a encarar esses desafios, não é? Se calhar, não sei, digo eu, se calhar na cabeça dela era de género, vou ser advogada, pronto, tá bom. E de repente está a passar por um desafio que vai ser incrível, que vai dar certo de certeza, porque eu sei que vocês vão fazer por isso, mas se porventura não desse certo, tipo, a bagagem que ela ia trazer daí ia ser brutal, e tu também, até porque vocês fazem as coisas em conjunto, não é? Tudo aquilo que é a aprendizagem de um acaba por ser a aprendizagem do outro. E eu vejo, tipo, muito o vosso caminho, tipo, um bocado ligado também a nós, porque aquilo que nós fazemos aqui, porque se um dia a Pangera não der certo, coisa que não vai acontecer, porque nós vamos fazer por isso, mas tipo a bagagem que nós levamos daqui, tipo da porrada que levamos, tipo de tudo que aprendemos, tipo é uma cena muito grande, mano. Isso aí tu não consegues Replicar, vai ficar convosco para sempre, esquece. E vai ser uma mais-valia em qualquer outro negócio que vocês se metam ou qualquer outro emprego que tenham. Sim, sem dúvida. Isto mete-nos sólidos como uma pedra mesmo. Yeah. É nós dois contra o mundo. E diz-me uma cena, para ti qual é que é o maior desafio em empreender? Interessante. Escolhe um. Pois, é interessante. Pá, eu agora, por acaso, tipo, tenho uma visão muito mais positiva. Tipo, antes empreendedorismo para mim era só estar sempre a resolver problemas, mas hoje em dia, tipo, eu acho que estou muito melhor, tipo, com levar com porrada, basicamente, Yeah. e estar tipo, pá, está-se bem, faz parte. Sim. Portanto, eu não sei até que ponto é que eu diria que se calhar a minha maior dificuldade, mas isto não sei se é de empreendedorismo ou é de minha pessoal, é a Ok. organização. Ok. Mas isso deve ser uma característica tua já e Exato. que tu sentes que se reflete no Sim, teu negócio. tipo, eu diria Yeah. que é por aí. Muitas vezes eu sinto-me que estou all over the place e é muito difícil estar tipo 100% locked in numa coisa porque tem muita coisa a Yeah. acontecer. E eu acho que essa é a minha maior dificuldade. De conseguir, tipo, por exemplo, dizer das 3 às 6 eu só penso nisto e estou focado nesta uma coisa. Isso é ao uma cena início- interessante. Sim, mas ao início é difícil tu focar-te assim. Sim, não fazeres- consegues. Não dá, porque imagina, no nosso mercado tens muita coisa para fazer, tens orçamentos para dar, tens clientes para gerir, tens entregas para fazer, tens coisas para editar, etc. Com licença. E é impossível que tu estejas tipo só concentrado numa coisa ou só focado numa coisa durante longos períodos de tempo. Sim, é isso. Mas já estávamos a falar sobre isso. Eu queria a tua opinião sobre multitasking. Porque imagina, é normal tipo nós fazermos 1001 cenas, não é? Mas o ideal para mim, e aquilo que eu acredito, é tu conseguires chegar a um ponto em que, em que consegues tipo, ter períodos de tempo focado só numa tarefa. Porque é aí que tu consegues distrair, tipo, e isso é científico, atenção. Mas, queria saber, tipo, como é que tu fazes isso? Tu consideras-te uma pessoa, tipo, multitasking ou tu consegues, tipo... imagina, tenho 2 vídeos deste cliente, 5 vídeos deste cliente para editar. Tipo, vou editar os 5 vídeos de uma vez, tipo, e depois passar para outro. Ou é do género, 2 vídeos deste cliente, mais um vídeo deste. Ok, volto para o início. Acho que, ok, boa, yeah. Não consigo focar-me assim a esse ponto. Acho que é um bocado tipo, edito um vídeo, de repente a Bia está a perguntar, olha, tu estás livre para o dia, não sei o quê, ok, não sei o que mais, depois vou para outro vídeo, depois aquelas fotos também têm que ser editadas, Ok. e de repente o link do não sei o quê do site não está a funcionar, ok, deixa-me só então corrigir aqui o link muito rápido. Yeah. E pronto. E é um Sim, mas bocado andar a saltitar de também, projeto a agora estás projeto. numa fase em que tens que ir resolvendo problemas, não é? Pronto, como tu disseste, são vocês os dois contra o mundo neste momento. Mas, isso acontece, bro. Isso vai acontecer sempre. Tipo, um dia, como tu planeias, tipo, nunca vai ser assim. A não ser que tu tenhas, tipo, pessoas para resolver problemas específicos e que tu consigas estar focado só numa tarefa. Uhum. Tipo, é mega impossível, tipo, deixar a questão do multitasking. Precisas de água? Eu não, ela precisa.
Espera aí, vou só dar aqui um. Isto é PanjaraCast. Uma Isto criança é sono, a chorar Isto é- sono. Isto é vida real aqui. no meio do episódio. Sono, tenho muito sono, olhem para mim com sono. Pá, por isso, imagina, como é que tu trabalhas em ti esta questão da produtividade, tipo, dos objetivos que tu te impões. Acho que ainda é um trabalho que está a acontecer. Ok. Sim, uma coisa que eu comecei a fazer é ter objetivos. Tipo, objetivos, por exemplo, semanais e diários. Ok, bom. E isso ajuda. Pá, mas eu tenho alguns problemas de concentração também. Isso ajuda-me zero. Pá, eu tenho uma cena, eu não sei se alguém aqui sente isso. Quer dizer, tu não. Tu és muito Depende. metódico. Que é, por exemplo, quando tu tens uma coisa específica para fazer, tu queres fazer a outra coisa que não é tão urgente. O Vinícius tem isso. Eu faço isso também, mano. O Vinícius tem uma coisa prioritária, mas ele acha outra interessante, a prioritária passa para segundo plano. Yeah. Eu não. eu tenho A não Só- ser que seja uma cena tipo mesmo que pode mexer gravemente em alguma coisa. Eu não. Não é nesse aspecto, mas é no aspecto tipo, pá, hoje o dia era suposto ter editado isto. Sim, Pá, mas por acaso fiz aquela produção de manhã sim. que estava a fazer ali umas imagens fixe e eu não estou a fazer o que devia fazer, Sim. que era a produção de há 2 dias atrás, porque a de manhã do nada é fresh Sim, por footage, está exemplo, ali. isso aconteceu ontem. A Carolina pediu-me umas cenas que eu precisava para pôr num pitch para um cliente. Mas ela disse, até amanhã, podem-me dar até amanhã. E eu era do género, podia ter feito aquilo lá, mas tipo foi do género. Epá, não, já estou tão emaranhado aqui a trabalhar no back-end da empresa, tipo, vou continuar. Ok, não foi, ou seja, não escolhi entre tarefas, foi do género, já estava focado numa coisa, simplesmente continuei. Pronto. mas às vezes tu tens Mas isso. às vezes tenho essas cenas. Por exemplo, Tipo, é uma coisa que é para tu editares. Ele vai empurrando com a barriga, empurrando, até que depois pergunta assim, Farley, alguém pode fazer? Não é Farley? Confirma, por favor. é verdade. Mas, Opa, mas são essas cenas. E eu não vou mentir, tipo, eu sinto bué falta, tipo... nem estou eu aqui para te deixar. Hã? Não podes mentir que eu não deixo. Não, mas é do género. Eu adoro toda a parte criativa, tipo, eu tenho bué saudades, tipo, das viagens de trabalho, acordar às 5 da manhã todos os dias, todos os sunrises, todos os sunsets, estar no sítio X à hora X porque é a hora que vai acontecer X cenas. Tipo, tenho bué saudades de tudo isso, tipo, dessa parte criativa toda. Só que imagina, a determinada altura eu decidi, pronto, ter uma empresa, criar estrutura, começar a contratar pessoas, pá, e que exige um nível tipo de organização, de burocracias, de 1001 cenas dentro da empresa que mais ninguém pode fazer. Então É foi de verdade. género. Mas sabes o que é que eu acho que vai acontecer? Eu acho que tu vais chegar a um ponto em que a empresa já vai estar tão grande e tudo tão bem limado, tipo, em que tu já não tens de estar a fazer isso. E que vou voltar para E baixo. que depois vais voltar, não por necessidade, mas porque Sim. queres. Eu acredito nisso também. Aliás, eu estou-me a pôr em situações de extrema organização para acabar coisas internas da empresa, que é para conseguir tipo voltar para a parte criativa. Estás a perceber? Exatamente. Isso é um dos meus grandes objetivos dentro da empresa. Tipo, posso já dizer, tipo, se tiveres lá, o meu grande objetivo tipo, é voltar a poder estar mais ligado à parte criativa, tipo, e tentar automatizar ao máximo tipo, a outra parte. Pronto, mas é um processo. Tipo, eu tive que me afastar agora, tipo, no último ano e meio, por exemplo, afastei-me quase, e agora quase que por completo da parte. Pá, não vou dizer da parte, continuo a dar inputs e essas coisas todas, mas tipo do operacional, de ir filmar, de ir fotografar e etc. Tipo, porque há outras vertentes do negócio que precisam de mim, tipo, não há mais ninguém para fazer, percebes? Pronto. E eu acho que essa também, se tu pensas em escalar um negócio, é uma coisa que tens com o passar do tempo te ires preparando para isso.
por exemplo, um conselho que eu dou, aliás, eu dou esse conselho a todos os meus amigos tipo, que estão a iniciar negócios e etc. E se tu estás a iniciar um negócio e tens uma pessoa tipo a Bia, pá, comecem a estruturar processos agora. Oh, neném. Pá, comecem mesmo a pesquisar, a definir processos tipo o mais urgentemente possível. Que é para imaginar, quando vocês pensarem em contratar a primeira pessoa, é de género, já está tudo tão estruturado, tipo, vocês já sabem como é que funciona X, Y e Z. Mal falhas. Pá, que vai ser muito mais fácil. A nossa questão foi, nós pensamos na demanda e começamos a contratar. Neste caso, no nosso caso, nós apostamos pela abordagem de ter estagiários, porque lá está, eu acho que o medo de todo empreendedor é contratar. 100%. Então nós começamos, foi de género, pá, nós precisamos efetivamente ter pessoas dentro da empresa, mas qual é que é a abordagem viável para nós neste momento? Pá, vamos aceitar estagiários. E foi a melhor coisa que nós fizemos. Tipo, felizmente tivemos muita sorte com vários estagiários que passaram cá, o caso da Jéssica, do Ruben, do Farley, que hoje trabalham connosco, estão cá já há algum tempo. Mas essa é a maior dor neste momento. Ou seja, nós temos 3 anos de empresa e é do género, os processos não estão de todo completamente definidos. Então às vezes existe, ou seja, se não fosse o fato da nossa comunicação ser boa, tipo a coisa descambava completamente. Porque o que ainda salva a falta de processo é nós nos comunicarmos tão bem internamente, estás a ver? Uhum. Por isso, pá, foca nos processos. Olha, mete a Bia a fazer processos. Diz assim, Bia, processos. E que é uma parte chata, é uma dor de cabeça do caraças. Mas é essencial. Tipo, é a melhor coisa que podes fazer. Mas olha, fala-nos agora do mais novo projeto que vocês têm. Vocês estão extremamente entusiasmados. Eu acompanho de perto, não é? Porque sou vosso amigo. Mas o Vasco e a Bia, pronto. O Miguel também está convosco? Não, está só a ajudar, né? Pintar paredes. O Manel. O Manel. Miguel. Cara, desculpa, Manel. Pá, que é um passo bastante grande. E eu acho que faz todo sentido para vocês. E já dei os parabéns e vou continuar a dar os parabéns. E vou ajudar naquilo que também for preciso, que vocês necessitem. Mas fala-nos um bocadinho deste projeto e o que é que nasceu. O que é que está a nascer, aliás. Bem, este projeto está a ser tipo o maior investimento da minha vida. É algo que nos está a deixar muito entusiasmado e também um bocadinho de medo, mas é normal. Nós já andávamos a falar, por acaso isto tem uma história até relativamente longa. Nós em agosto, para aí do ano passado, andávamos a falar de basicamente comprar um armazém, fazer obras e tornar aquilo tipo um mega estúdio de office e coworking e tipo uma cena tipo gigante. E a cena estava-se a tornar realidade até dezembro, estava quase tudo fechado e depois tipo a última pecinha antes de nós comprarmos o armazém cai, tipo a última. Epá, isto foi que é dezembro? Foi dezembro? A última peça cai, eu tipo, fogo. Eu fiquei de rastos, tipo, já andávamos a trabalhar nisto há meses, fiquei de rastos mas tipo, não desisti da ideia de, pá, eu preciso de um espaço meu, porque nós estamos a crescer. Uma coisa muito fixe que nos aconteceu no ano passado, que desbloqueou um bocadinho em nós, que foi, nós percebemos que de facto é possível ter clientes grandes e no fundo trabalhar menos e ganhar mais, porque antes era muito cliente pequeno. E no ano passado nós conseguimos desbloquear isso e eu tipo, foi logo claro para mim, tipo, para aí em setembro, de se nós queremos entrar neste trajeto, nós precisamos de um espaço, porque os clientes grandes querem ver estrutura. Querem ver estrutura. E um cliente grande não vai confiar o dinheiro deles em nós a termos reuniões de casa. Sim. A partir daí, pronto. Isso é bem relativo, mas em Portugal, pronto, ainda existe há muito esse conservadorismo. exato. É verdade. Sim. E então,
Depois, eu mantive essa ideia na cabeça, disse, pá, isto vai ter que acontecer a todo custo. Comecei a ver salas primeiro, salas pequenas de 40 metros quadrados, não sei o quê. A Bia não estava a curtir muito da ideia porque estava sempre a dizer isto não pode ser só escritório, porque se há renda tem que rentabilizar. Porque Visionária. Porque eu antes estava sempre tipo... Só preciso de um sítio para sair de casa e... Está focado, trabalhar, tipo, preciso de sair de casa e trabalhar, estás a ver? Yeah. Ir trabalhar. Mas ela tipo, se é para alugar, tipo, vai ter que rentabilizar, e encontramos este espaço, 100 metros quadrados, pá, uma cena top num business center, e a ideia aqui já é mesmo, já está a correr, já está a andar. A ideia aqui é termos uma parte de office, que é um sítio onde neste caso eu e a Bia, e eu gostava muito deste ano escalar e meter alguém. Boa. Portanto, que tem espaço suficiente para... Eu acho que até tem espaço até para algumas pessoas, tipo, para ter ali uma equipazita. E depois ter uma zona que vai ser para conteúdos, portanto, desde fotografia, vídeo, podcasts. O objetivo é ali dar para fazer tudo. Yeah. Nós queremos nos posicionar, mais uma vez, como o top do Porto. By the way, isto é no Porto. Portanto, o objetivo aqui é tipo haver uma clara distinção entre nós e tudo o resto que existe no Porto. Yeah. E tipo, por isso é que estávamos a falar, estamos a mudar pavimentos, pôr tipo, o objetivo é aquilo de ser a coisa mais premium que existe na cidade, porque também nós queremos atrair um certo tipo de pessoa. Nós não queremos atrair qualquer pessoa. Temos um avatar muito específico de pessoas que queremos lá, e é para isso que agora estamos a fazer estas obras e a construir isso. Yeah. Portanto, o objetivo agora no início, nós queremos ter portas abertas em meados de abril, se calhar. E eu gostava de até maio aquilo já estar a ser, pelo menos a cobrir a renda. A andar. Yeah. E diz-me uma cena. Pronto, vocês agora estão num processo, como tu disseste, fizeram um investimento grande, não é? Estamos ainda. Porque é necessário. E eu acho que com o passar do tempo vocês também vão perceber que lá está, que é necessário correr riscos, tipo, para colher frutos. É um bocado isso. É verdade. E aqui em Portugal, tipo, há uma coisa boa que vocês também de certeza que repararam, e dá para ver na distinção que há da Pangeira para outras agências, que é, aqui tipo, quase ninguém faz coisas com brio. Tipo, quase ninguém dá tipo extra effort para ser só um bocadinho melhor, ou só melhorar a experiência, ou tipo, aqui é tudo muito à base do tipo do médio, em todo lado. Sim, e o cumprir é tipo do género. E tens muita gente que já está no mercado há séculos, e tu vês o trabalho tem o mesmo resultado final desde o início. Tipo, as pessoas não investem em estudar um pouco mais, em tentar evoluir minimamente. Tipo, aquilo está a render, então vou só fazer aquilo. Sim. Que é o mínimo. Isso. É o mínimo, é o médio. Mano, são cenas. Por exemplo, uma cena que está na ribalta agora, realidade aumentada. E está tipo a surgir muito em conteúdos de redes sociais e assim. E eu já mandei a minha equipa de social media e disse, o que é preciso para nós começarmos a fazer isto? Tipo, imagina, eu não vou esperar 10, 15, 20 agências em Portugal começarem a fazer, tipo, para te adaptar, para eu me adaptar e começar a implementar isso. Então eu acho que é um bocado essa, ou seja, tem que existir uma visão muito clara. Tipo, e é engraçado, isso é bué fixe falar, porque na sexta-feira nós tivemos um team building, e o início do team building foi precisamente falarmos sobre o que é a nossa visão e qual é que é a nossa missão, tipo, nos próximos anos. E essa visão clara de que, se nós queremos ser top of mind, se nós queremos liderar o mercado e etc., nós temos de estar constantemente a atualizar-nos. Constantemente. Concordo 100%. Pronto, e imagina aquilo, onde é que tu te vês daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos? Honestamente, olha, eu já pensei muito sobre isto. Há uma coisa que eu gostava muito que acontecesse na Goodview, que era a Bia ser CEO. Ok. Ela está a esconder a cara. Mas porquê? Porquê que está... Eu acho que ela é melhor nisso que eu.
Tipo, eu quero construir isto até um ponto e depois eu gostava de fazer outros projetos. Porque é aquela cena que eu estava a dizer, tipo, eu tenho muitas versões de mim. E eu, tipo, apesar de a Goodview ser a minha paixão, eu não quero fazer isso para o resto da minha vida. Ok. Mas em que contexto? Tipo, da empresa ou de filmar, fotografar, etc? Contexto de empresa, tipo, por exemplo, uma das coisas que eu gostava muito de fazer no meu futuro é private equity, que é investimento privado em empresas. Ok. Portanto, opa, mas isto já são conversas meio estranhas para estar a ter aqui, mas tipo, comprar empresas tipo que não estão a atingir o potencial, Escalá-las e depois escalá-las e vender outra vendê-las. vez. É isso, basicamente. Isso é uma das coisas, tanto que eu até fui para o mestrado de Economia e Finanças precisamente para ganhar algum know-how desse mundo. Portanto, isso é uma das coisas que eu quero fazer. Mas neste momento, daqui a 5 anos, o ideal é tipo é ter uma empresa tão, lá está, tipo, tão bem limada que eu não sou uma peça essencial lá dentro. Sim, Neste momento sou, mas o objetivo é não ser, tipo, é eu poder um dia afastar-me e saber que está entregue em boas mãos, que tenho pessoas ultra competentes que vão fazer, se for preciso, melhor trabalho do que eu e partir para outras cenas. Mas a uma empresa que eu nunca vou querer vender vai ser a Goodview. É isso que eu quero para sempre, para o resto da minha vida. Ok. Isso é ambicioso, mas é fixe. Pá, é o meu bebê, tipo, é aqui que eu estou a meter tudo, é aqui que eu estou a meter as cartas todas. E ainda hoje, tipo, estávamos a vir para Lisboa, estava a comentar com a Bia, que por acaso me bateu nestes últimos dias, foi Grimpel e disse: tu tens noção que estamos a meter aqui, tipo, uma entrada de uma casa, certo? E enquanto os nossos amigos estão, tipo, a ter essa segurança, nós não estamos a ter, tipo... Yeah. Mano, mas isso aí bate num ponto que para mim também é... Imagina, a nossa prioridade também até agora sempre foi investir em negócio, pronto. E ao longo desses 3 anos, tudo que nós ganhamos foi reinvestido dentro do negócio. Pronto, eu sempre considerei, tipo, comprar uma casa para viver, é um passivo, não é? Pronto. Mas, porque imagina, há muito aquela cena de, estamos a pagar uma casa que é nossa. Pá, não é tua, até tu pagares a casa toda, a casa é do banco. Tipo, se tu falhares 3 prestações, 4, 5, o banco tira-te a casa e o dinheiro que tu meteste lá dentro está perdido na mesma. Eu percebo que, imagina, enquanto tu estás a pagar renda, tipo, não tens aquela coisa de... É aquela falsa ideia de que estás a pagar uma coisa que é tua. Sim. Pronto. Mas, por exemplo, agora, no último ano, chegamos à conclusão, tipo, queremos investir num sítio para nós vivermos, estás a ver? E agora o nosso foco é trabalhar precisamente para isso, que é tipo conseguir chegar a uma liberdade em que já não é preciso investir todo o dinheiro que nós ganhamos dentro do negócio. O negócio é sustentável ao ponto de se sustentar a ele próprio, investir nele próprio e ainda render alguns frutos, tipo, para nós enquanto donos da empresa, não é? Para nós investirmos um pouco mais, tipo, na nossa vida pessoal. Mas até então, tipo, nunca tinha sido. E eu acho que o vosso pensamento de, vou investir em negócio porque se calhar daqui a 10 anos vou colher os frutos disso, tipo, e vou estar muito melhor. É o chamado, isso não é em gestão, chama-se o custo da oportunidade, não é? É tu abdicares de uma coisa hoje em troca de um retorno amanhã. Mas isso também é preciso coragem e é preciso tu acreditares em ti, porque tu, lá está, estás a abdicar de uma coisa que é importante para ti hoje, numa crença que pode acontecer amanhã. Yeah. Mas eu acho que esse é o espírito empreendedor e eu acho que diria que isso é Mas é completamente isso, imagina. Eu quando era freelancer, tipo dia 29 do mês, se não tivesse o dinheiro para pagar a renda, tipo eu só estava preocupado em arranjar o dinheiro da renda de alguma forma, tipo para estar suave, não é? Hoje em dia já não dava a pensar assim, mano. Tipo, sim, hoje em dia eu tenho, nós temos as rendas daqui, os ordenados, tipo 1001 coisa de impostos para pagar e etc. Estrutura, tipo, tem que haver um planeamento muito mais minucioso da coisa, não é? Mas continuamos a pensar no negócio da mesma forma. A única diferença é que ao fim de 3 anos se calhar vamos começar a pensar um bocadinho mais em nós enquanto pessoas também, percebes? Claro. Eu tenho uma pergunta para vos fazer. Por acaso é interessante. Eu já estava para vos perguntar isto há algum tempo.
Que é, se vocês pudessem escolher uma decisão só que fizeram em relação à Pangeira, qual foi a decisão que teve mais impacto no crescimento rápido da Pangeira? Contratar. Imagina, nós tivemos duas fases, que foi o contratar, o começar a contratar, que era do género, ok, podemos agora tipo, ter um bocado mais de volume, melhorar o tempo de entrega das coisas, essas cenas. Mas, por exemplo, no nosso primeiro ano e meio ainda foi muito... Pá, como é que eu ia dizer? Não vou dizer amador porque sempre foi profissional, mas tipo... Foi tudo muito ainda com muita coisa por aprender, percebes? Nós agora mudamos um bocado ou seja, o perfil de contratação que fazemos. Nós contratamos, tipo, por exemplo, o Farley, o Ruben e a Jéssica foram as primeiras pessoas, mas que, por exemplo, tinham muito conhecimento na área deles, estás a perceber? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, o Ruben era o primeiro emprego, a Jéssica nunca tinha trabalhado, por exemplo, na área do marketing, estás a ver? O Farley já tinha trabalhado com o pai dele, tipo, já fazia também alguns trabalhos como freela, então traziam bagagem, tipo, da área deles, e de trabalho também, mas não era, tipo, aquela... Ou seja, de tu ires roubar alguém tipo a uma empresa grande, estás a ver? Sim, mas também acho outra coisa em relação aos perfis, que é começámos por recrutar perfis ser muito técnicos e agora se calhar estamos mais virados para contratações com experiência e mais de estruturais. Exato. Ou seja, por exemplo, as primeiras contratações foram as essenciais para o negócio funcionar e agora as essenciais para o negócio crescer. Sim, é isso. Ou seja, diferentes momentos, diferentes tipos de contratação. Exato. Ok, queres funcionar, tens que conseguir entregar, mas chegas a um ponto em que, ok, já somos X pessoas, precisamos de estrutura. Sim. E se queremos crescer, precisamos de alguém que desenvolva essa tarefa. Então, foi tipo departamento comercial e project management. Exatamente. Por exemplo, o project manager foi uma contratação muito estratégica da nossa parte, porque imagina, nós queríamos perceber se a nossa equipa primeiro estava tinha chegado ao limite da taxa de esforço. E a contratação da project manager foi do género estratégica para haver uma organização de tal forma para nós, lá está, conseguirmos chegar a essa conclusão do género, conseguimos dar mais volume à equipa que temos ou precisamos ainda aumentar mais o volume, porque imagina, a resposta no fundo que nós queríamos é, eu preciso perceber se cada vez que entra um cliente novo ou que entram 2 clientes novos, tipo, se eu vou ter que contratar alguém, claro. Não é? Porque isso significava que, pronto, que os valores que nós estávamos a cobrar, tipo, basicamente não eram justos. Pronto, então foi numa questão de, por exemplo, eu lembro-me de ter chegado a uma determinada altura, por exemplo, de passar funções ao Farley e que ao fim de 4, 5 dias o Farley veio ter comigo e dizer assim, e ouvindo, olha, pá, obrigado, mas isto não é mesmo para mim, não é o que eu curto. E ainda bem que há essa abertura das pessoas conseguirem dizer, ó pai, eu sinto-me muito mais feliz a fazer isto ou a fazer aquilo, ou eu sinto que rendo muito mais a fazer isto ou a fazer aquilo, e nós explorarmos ao máximo isso. E nós chegamos à conclusão que com a Project Manager nós íamos atingir um nível de organização muito maior, conseguir dar a melhor resposta aos clientes, que é uma coisa que nós prezamos muito, que é o Client Experience, e a malta criativa conseguir se focar efetivamente na parte criativa da coisa, percebes? É um bocado aquilo que tu estás a dizer, tu queres chegar a um ponto em que não tens de te preocupar com nada, só queres estar focado, por exemplo, na parte criativa. E foi isso que nós quisemos, as contratações que nós temos feito agora é muito mais nesse sentido, que é alguém para limpar a parte administrativa, comercial, ou seja, tudo que envolva mais tipo documentos e cenas, e libertar a equipa criativa para serem efetivamente criativos, percebes? Interessante. É um bocado isso. Então esse foi o momento crucial de viragem, foi contratar, sem dúvida nenhuma. Sozinho, tipo, esquece. Nós os dois sozinhos não tínhamos nem um terço da estrutura que a Pangeira está hoje.
enquanto teve que ser, foi, mas Yeah. a nível de posicionamento de mercado e tudo mais, só quando começámos a contratar é que isso foi possível. Exato. Vocês têm momentos de estarem tipo sozinhos e olharem um para o outro e ficarem tipo, foda-se, olha o que é que fizemos. Sim. Temos e temos falado um bocado sobre isso, porque Vini diz muitas vezes, eu fazia muito mais dinheiro para mim enquanto freelancer do que faço agora. Mas depois olho para o que estamos a construir e tipo, tem muito mais relevância do que... Sim. Claro. E então nós temos muito esses momentos em que nós sabemos que, imagina, há momentos duros e difíceis e esta semana é semana de pagamentos gerais e às vezes foda-se no que é que nós nos metemos, mas depois olhamos para o escritório e isso desaparece, estás a ver? Tipo, mas há momentos muito desafiantes e que tu pões as coisas em perspectiva e pensas, será que valia a pena ter tido estas dores de cabeça? Mas tipo, Sim. vale tudo a pena, percebes? Só que quando tu estás no momento, tu Sim. pensas sobre as coisas. E em relação a ti, como já te conheço há muitos anos, eu já sei qual é a tua resposta, mas em ti, tipo, tu há 4 anos atrás achavas que ias estar aqui hoje? Não, 4 é 3, Vasco. Há 3, 4. Não. Estás a 3,5. Há 4 namoro contigo. Sim. Há 3 temos a Há Panger. 3 temos a Panger. Antes de sequer entrares, porque eu sei que tu também o ajudaste na altura que ele era freelancer. Sim. Antes disso, portanto, quando tu tipo, voltas atrás, estás no teu Vinícius, vai lá, a tua pergunta é para mim. Vou lá. Não, mas tipo, quando estavas no teu trabalho, tipo, alguma vez achaste que Não. 5 anos depois ou 4 anos depois ias estar tipo, Não, nunca nesta imaginei. Eu sempre senti que eu não me dava muito bem em ambientes. Imagina, eu sempre trabalhei antes em ambientes corporativos muito formais e aquela não era toda a minha identidade. Ou seja, eu sabia que aquele não era o tipo de empresa em que eu ia estar durante muito tempo. Não fazia ideia que ia ter alguma coisa minha, muito menos neste mercado ou setor. Era uma coisa que eu gostava a nível de gosto pessoal, mas tu gostares de andar no Instagram ou no YouTube a teres um negócio com a estrutura que nós temos nesta indústria, vai uma longa distância, não é? Portanto, nunca imaginei. E como é que esse percurso te faz sentir? Olha, estamos no alta definição. Não, mas é interessante, tipo, porque eu acho que nunca tive esta conversa contigo. Imagina, eu sinto-me muito realizada com aquilo que nós estamos a construir e com a equipa, mas às vezes, lá está, eu também estive um bocado afastada. Imagina, para mim é tudo um bocado diferente, porque a maternidade e o facto de ter estado meio que afastada, nunca foi afastada, porque a nossa filha veio cá, tinha 4 dias pela primeira vez. Portanto, nunca estive afastada, mas meio que me distanciei porque as coisas também só acontecem uma vez e tu tens que viver as fases quando estás nelas. Mas claro que é muito gratificante olhar e para mim a parte mais gratificante é ter uma equipa feliz, estás a ver? Tipo, o Vinícius e assim está mais nos números e isso é muito importante e como é óbvio isso é o que permite que a equipa esteja feliz também. Mas para mim, que eu tenho um mestrado em GRH, não é? Gestão de Recursos Humanos, para mim essa é a parte mais fixe de tudo. É tipo, é o contratar, é ver as pessoas darem-se bem, estarem felizes, proporcionar tipo momentos para a equipa, por exemplo, organizar team buildings e assim, e ver a dinâmica da equipa e a relação deles entre eles, sem nós também. Ou seja, para mim isso é a parte que acaba por ser mais gratificante, porque é o que o Vini está sempre a dizer, que é nós ainda não estamos a ganhar dinheiro a sério, nós, ao contrário do que muita gente possa pensar, ainda não é essa a nossa realidade. Há de ser um dia e nós sabemos que vai lá chegar e é por isso que tudo também vale a pena e temos que ter calma no processo, não podemos querer o resultado final sem passar pelas fases todas. Uma última pergunta e depois eu deixo continuarem a entrevistar-me. Não, porque é interessante, porque estavas a dizer, tipo, o teu percurso foi um percurso muito tradicional.
como é que foi para os teus pais quando lhes disseste vou ser empreendedora? O meu Porque, percurso... tendo em conta que nunca demonstraste isso antes. médio, porque o meu percurso acabou por ser tradicional também muito porque os meus pais queriam muito que assim fosse. Então ainda melhor esta pergunta. Sim, então, imagina, eu na minha cabeça, eu nunca tive uma visão tradicional sobre o meu percurso, apesar dele depois ter sido. Mas, ou seja, sempre foi muito aquela coisa do licenciatura, mestrado, trabalhar. Mas eu sempre senti tipo que eu não queria muito fazer isso, estás a ver? Tipo, e quando foi para fazer a tese houve imensas discussões em casa porque eu não queria entregar, aquilo estava-me a deixar muito mal psicologicamente. Só que os meus pais sempre muito do mas agora só falta isso, mas agora só falta isso, mas agora só falta isso. Até que foi, mas demorou e eu passei mal, a verdade é esta. Portanto, para eles era uma carreira sólida, blá blá blá, etc e tal, por um risco. No fundo, na altura era um risco, não é? Muito mais quando nós alugámos a primeira sala lá em cima, que agora temos 5, disclaimer. Mas quando alugámos a primeira sala lá em cima e tudo o que tivemos que pôr lá dentro, porque a sala sozinha não funcionava, né? O estúdio. Claro que foi um risco e os meus pais ajudaram-nos na altura. Primeiro, era um bocado arriscado, vocês têm a certeza? Sim, temos. Ok, então... E nós precisamos da ajuda dos meus pais ali em algumas coisas burocráticas e eles ajudaram. E hoje as coisas são diferentes. Eu acho que o meu pai, como é diretor comercial e tem uma visão mais de negócio, consegue ter mais ou menos a percepção da dimensão já. A minha mãe não tanto, porque como tem uma função mais administrativa na função pública e assim, eu acho que ela ainda não tem bem a percepção da dimensão, tipo faturação e etc. Mas tipo, hoje em dia está tranquilo, não é? Mas na altura, tipo, também agora eu dou-lhe uma neta para ela se entreter. Exato, assim não... Portanto, ela também, o foco saiu daí. Mas foi bem recebida, tipo, na altura quando tiveste essa conversa? Imagina, foi um bocado fácil porque eu estava na Michael Page e teoricamente ia ter um contrato como consultora, blá blá blá, mas depois comecei com um estágio e ao final de 3 meses, e ao final desses 3 meses iam-me fazer um contrato. Depois, entretanto, disseram-me que afinal não tinham autorização para me contratar e eu vi-me numa situação que eu não esperava naquele momento, que era ficar sem emprego, porque não foi isso que tinha sido falado comigo, não é? E foi nesse momento em que, e depois a última conversa que tive com eles foi, mas então nós no próximo, isto foi em novembro, no início do próximo ano contámos ter a autorização para te contratar, e eu tinha acabado de vir para Lisboa com o Vinícius e tínhamos uma renda para pagar e todas as outras despesas, não é? E eu pensei, eu não vou ficar à espera de uma coisa que eu não sei se vai acontecer. Tipo, eles estão a dizer isso agora, eu não sei se isso se vai concretizar. Então foi quando nós decidimos, tipo, começar eu a ajudá-lo e não sei o quê. E as coisas foram fluindo e percebemos, ok, estamos a otimizar, ele está a faturar mais, na altura era ele, né? Ele está a faturar mais porque eu estou a tratar de tudo o que é administrativo e etc. Portanto, isto pode ser uma cena. Comprámos um portátil para mim, que o meu coitado estava morto daquela tese. Comprámos um portátil para mim, isto foi em novembro, depois no final de dezembro nós fizemos a constituição da empresa e em fevereiro abrimos o estúdio. Portanto, foi tipo super rápido. Isso foi total rápido. Foi bem rápido. E depois, por aí foi. E aqui estamos nós hoje. Sim. Tem uma coisa para dizer? É melhor não, que ela vai cortar. Toquei o quê? A conversa. Sim. Pronto, e foi isso. Portanto, o meu percurso tinha tudo para ser um percurso tradicional, sendo que eu sempre senti que não era para ser um percurso tradicional, mas também não sabia o que é que ia ser. Até que depois fizemos o nosso percurso. Bem, tenho uma pergunta para ele agora. É melhor não, porque mete lá o microfone aí. Mete lá o microfone na boca. Este episódio está a cena mais random da história dos episódios.
Trocámos de papel. O Vasco é o entrevistador. Isto vai começar a ser assim todas as semanas, pessoal. Preparem-se que eu todas as semanas vou começar a estar Os aqui. convidados agora vão começar a vir com uma lista de perguntas. Não, porque tu há bocado fizeste uma pergunta de como é que a Bia me tinha impactado a vida. Como é que a Messia te impactou a vida? Mano, então, me impactou a todos os níveis. Isso está por um caminho muito grave. Vá. Pá, impactou a todos os níveis, porque imagina, a Messia é literalmente o... Problem solver. Sim, Agenda. e é a pessoa que... De quando é preciso que me chama à terra também, percebes? Pronto. Lá está, eu sou muito, pá, sou muito trabalho, não sei o quê, e muitas vezes estou muito focado em algumas coisas. E nós, lá está, eu acho que nós temos uma relação muito saudável porque nós falamos sobre as cenas. E a Messa muitas vezes é aquela pessoa que, tipo, que me chama à razão de, pá, desliga isso, tipo, vamos aproveitar aqui uma beca, vamos fazer isto, ou vamos fazer aquilo, e etc. Sim, eu acho que ele aproveita pouco os momentos, sabes? Tipo, está sempre tão coisa no trabalho que acaba por aproveitar poucas coisas. E agora que a bebé nasceu, eu já lhe dava um bocado na cabeça com isso, mas agora que a bebé nasceu, dou mais ainda, porque, tipo, as fases passam bem rápido. E se tu te distrais porque estás no computador a fazer uma cena qualquer, ou estás a ver um vídeo de como é que vais otimizar o processo X ou Y, tipo, a vida não para, e que agora cada vez mais nós conseguimos perceber como o tempo passa rápido, porque vemos o tempo a passar nela. Então acho que acabamos, eu já tenho muito essa percepção, mas acho que ainda tenho que o chamar à realidade muitas vezes, mas veio mudar aqui um bocado as coisas, porque agora, imagina, por exemplo, na nossa dinâmica familiar, há um momento em que eu tenho no calendário para eu ir ao ginásio, e nesse momento o Vinícius tem a agenda dele bloqueada para a bebé, porque eu disse, tipo, tu vais ficar com ela, é a tua vez de ficar com ela nesse momento, ok, mas não é para ficares com ela enquanto estás a tentar fazer outras coisas ao mesmo tempo. Sim. Porque se estás com ela tens que lhe dar atenção, não é para estás a trabalhar e a estar com ela ao mesmo tempo, porque pá, depois Sim. vais estar em frente ao computador, ela está a olhar para o ecrã e Nós isso chegamos não a é um tempo de ponto que qualidade, foi- isso é tipo... Imagina, eu tenho o meu calendário estruturado da minha forma, para aquilo que eu achava que ia fazer, etc. E a Messi meio que tinha o dela também. Mas nós chegamos à conclusão que foi, epá, não, nós temos, como não temos rede de apoio aqui, não é? Nós temos que ter o nosso calendário tem que ser um bocado baseado no do outro, não é? Então foi de género, ok, vamos separar aqui, quem é que vai ao ginásio nesta hora, não sei o quê, e eu tenho literalmente no meu calendário, tipo, quando ela está no ginásio ou quando está fora a fazer alguma coisa, dizer Olivia, estás a ver? E nesses períodos eu tenho que estar bloqueado, tipo, para ela, tipo, não é para fazer mais nada, pronto. E pá, e são esses tipo de cenas que eu acho que muitas vezes os casais, tipo, resolvem simplesmente discutir sobre isso, discutir sobre o assunto. Eu acho que não deve ser assim, é tipo, é arranjar uma solução. Foi de género. Nós conversamos e foi de género, ok, isto não está a funcionar desta forma, o que é que pode funcionar então? Eu literalmente apaguei tudo no meu calendário e disse, olha, vamos fazer um calendário conjunto. Pronto. E agora tem sido assim. É tipo, quando ela vai ao ginásio, tipo, eu estou com a bebé. Quando estou no office, pá, felizmente temos aqui as tias e os tios todos, não é? Às vezes há uma cena importante para fazer e a género, malta fica aqui com ela tipo 5 minutos só para fazer isto. Mas o objetivo é efetivamente tipo passar tempo com ela, brincar, tipo, pá, pronto, criar laços, não é? É um bocado isso. E lá está, e tu perguntaste-me como é que impactou, e impactou muito também nesse sentido. Foi tipo para perceber que eu também sou tipo uma pessoa, tipo para além do trabalho, estás a ver? Eu sempre me fui muito focado no trabalho e atenção porque gosto, não é porque isto ou aquilo. É porque gosto efetivamente de trabalhar e gosto de fazer as cenas. Porque vim com esse drive de freelancer. Mas que tipo, agora as coisas mudam de figura. Tipo, temos uma filha, tipo, somos uma família. Pronto, tem que haver um momento também para desligar e
e consegui aproveitar um bocado as coisas. Já tiveste algum reality check de algum momento da Olivia que perdeste? Que a Messi estava a dizer que agora estás a perceber que o tempo passa, de facto. Já tiveste algum reality check? De Não, tipo, não, a Olivia isso fez não. qualquer coisa que tu perdeste porque Não, não. Ainda não aconteceu muito. Não, Também ainda não aconteceu assim nada. sim, mas não Mas aconteceu. como ela para já ainda está sempre connosco, não é? Então é um bocado difícil que isso aconteça, porque se eu vejo que ela está a fazer alguma cena ou assim, eu chamo e ele vê. Mas, por Sim. exemplo, primeiras sopas e não sei o quê, estávamos os dois. Primeiro iogurte, estávamos os dois. Sim, Sei é isso. lá. Opa, nós Todas também essas coisas. estamos a fazer o esforço para sermos os dois presentes nesses momentos mais importantes, não é? É um bocado isso. Pronto, depois em Mas, setembro ela vai para a escola, mas aí tanto pode fugir a ti como pode fugir a mim. sim, exato. Uhum. É um bocado isso. Muito bem. Fico feliz. Imagina, ela está sempre connosco, não é que ele está concentrado no trabalho, mas nós estamos ou em casa ou no escritório, estamos Sim. juntos. Se ela está ao né? lado, não é? Sim, ela Sim, está ao é lado. isso. Não há propriamente uma ausência que Sim. te leva a perder, tipo um trabalho em que viajes muito, ou ele estar em casa e ele estar no escritório, tipo, isso não Yeah, isso não acontece. acontece. É de género. Opa, é basicamente a comunicação, bro. É uma cena que nós pregamos muito dentro da empresa, mas que lá está, faz muito parte também dos nossos valores enquanto pessoa e enquanto casal. Tipo, nós comunicamos, nós não é do género. Ela atira-me cenas a cara, eu atiro-lhe cenas a cara, discutimos e não sei o Claro. quê, e depois resolve-se. Não, é do género. Pá, olha, pá, isto não está a correr fixe. Tipo, vamos falar, estás a ver? E começa um bocado por aí. E eu acho que isso são pilares que acabam depois por se refletir também um bocado dentro da empresa. Lá está. Eu costumo dizer que tipo, a empresa às vezes é um bocado moldada tipo, pelos valores e caráter dos líderes. E eu acho que nesse quesito tipo, nós acabou por ser bom para a nossa empresa também, porque nós próprios somos muito comunicativos. E não é comunicativo de falamos bué, é já, não, nós simplesmente falamos sobre aquilo que tem que ser falado. Uhum. Pronto, é um bocado isso. Sim, eu tenho uma cena com guardar as coisas para mim. Eu antes fazia muito isso e isso fazia-me bem mal. Então, agora, no momento certo, é o momento para falar e é resolver a situação naquela hora, não é? Eu sou totalmente contra, vamos dormir sobre o assunto e amanhã logo pensamos sobre isso. Não. Se podes pensar agora, não vais dormir sobre assunto nenhum, até porque eu durmo mal quando tenho coisas para resolver. Portanto, é assim, se tu vais dormir e eu não, isso não é um assunto. Ou resolves agora ou então não resolves. Tipo, Yeah. é um bocado isso. Mas olha, quanto tempo é que temos aí, Vale? Já está puxado, não é? 1h30 já. Pois, Caceta. o descontrole total. Olha, uma cena. Pronto, imagina, tu agora estás e projetaste, falaste bem onde é que te vias daqui a 5 anos. Esperamos que a Bia seja CEO daqui a 5 anos da Goodview. Ia fazer um trabalho incrível. Mas diz-me uma cena. Tu agora, pronto, investiste numa estrutura, não é? Tipo, e vocês querem tipo, fincar cada vez mais o vosso posicionamento. Quais é que são os próximos passos agora da Goodview? Os próximos passos da Goodview é estar estupidamente ativos nas redes sociais, o que temos estado em pausa, porque pronto, também lá está, tipo, houve aqui um crescimento muito rápido em pouco tempo que nos obrigou a focar muito tempo em clientes e agora o estudo e isso tudo. Não que isso seja uma desculpa, porque não pode ser, isso também é um dos shifts que nós demos, é que tipo, não pode haver desculpas para aquilo que tem que ser feito. Portanto vai haver agora tipo, a nível de inbound vamos carregar tipo pesado, aliás já estamos a produzir todo o inbound que vai começar a sair. Pela primeira vez vamos começar a fazer ads também, que eu nunca fiz até hoje. Portanto, isso também vai ser fixe. A Bia está nos telefonemas todos os dias. Quem é que vai fazer os ads? São vocês? Sim. Principalmente focar nas redes sociais. E estar ativo nas redes sociais hoje em dia é crucial, bro. Não... Nós também pregamos muito isso, que é tipo, nós temos de estar ativos.
estou sempre a dizer isso à equipa de social media, que é, se vocês tiverem 3 posts para sair, siga, tem que sair. Não há essa coisa de, só publicamos uma vez por dia. É assim. É conteúdo, acrescenta valor, tipo, gera de alguma forma, tipo, leads, ou pode atrair alguma coisa, solta, não esperem. É literalmente isso. Até porque também tipo, um dos shifts que houve na nossa mentalidade é isto tudo está a acontecer por causa de clientes. E se queremos continuar a fazer coisas a acontecer, precisamos de mais clientes. Sim, E a única maneira de nós realmente estarmos aqui a atingir os nossos sonhos é estar a fechar pessoal. Exato. E então, às vezes há coisas que nos entusiasmam mais, e é claro que agora com isto do estúdio, isto é tudo uma cena que nos deixa mega entusiasmados e só queremos pensar no estúdio e não sei o quê, mas mesmo a construção toda do estúdio tem que estar em segundo plano. Em primeiro plano, tipo, agora tem que ser na mesma aos telefonemas, todos os dias, e o inbound. É isso. É isso mesmo. E É isso pronto, mesmo. é assim que nós estamos aqui neste momento. No fundo, se querem retirar alguma coisa deste podcast, vou fazer aqui o recap. Portanto, eu vou dizer, eu não sou um gajo tipo, com grande sucesso, mas acho que consegui tipo atingir algum nível de sucesso. E quando eu digo sucesso, não estou a falar de sucesso é relativo. Exato, é isso que eu ia chegar. Tenho uma boa relação, tenho amigos que gosto muito, tipo, a nível de negócio as coisas estão a correr bem. Portanto, dos conselhos desta pouca vida que eu vivi até hoje, que eu posso dar aqui e para as pessoas retirarem, é: número 1, encontrem a mulher perfeita se forem homens, ou o homem perfeito se forem mulheres. Isto aqui é o maior desbloqueador de sempre. É verdade, faz-nos acreditar em nós, faz-nos ter uma visão muito mais clara, faz-nos querer ser melhores, faz-nos querer, começas a pensar em família, em ter filhos, e a visão começa a ser muito mais séria de tudo. Portanto, número 1, encontrem uma pessoa que vos torne melhores. Número 2, o círculo de pessoas à vossa volta é muito importante, conta muito. E número 3, não pensar no agora e pensar no amanhã. Sacrifiquem o agora pelo melhor amanhã. Sim, São estes os meus tipo 3 isso. conselhos Acho que é um que eu bom gostava que insight. as pessoas retirassem daqui. Eu discordo do último. Eu discordo do último. Então, eu não sacrifico o hoje pelo amanhã. Não. Tentamos fazer um balanço. Tu cala a boca, tu concordas, mas eu discordo. Não. concordo. Concordas? Não, eu prefiro abdicar de algumas coisas para colher frutos maiores mais tarde. Isso sem dúvida nenhuma. Era isto que eu estava a tentar dizer. Mas eu não estou a dizer, não abdico de tudo agora para colher amanhã só. Está bem. Não vives tu, não viajas, não fazes nada. Não, eu insisto. Insistes o quê? Quem marcou as viagens? Cala a As boca. viagens fui eu, tu nem Cala a boca, sabias. Vinícius. Ah. Nem sabia o quê? Nem sabe fazer uma surpresa. Olha, enfim. Não. Olha, Nova Iorque, o que é que eu fiz? Queres ir a Nova Iorque? Pronto, marquei. Foi assim. Vá, Está-se a queixar de barriga cheia, já viste? continue. Se calhar agora que estás nesta posição, mas se calhar há 2 anos atrás, tu de facto sacrificavas o Não, hoje bro, pelo amanhã. foi aquele ponto que eu falei há bocado, e só para finalizar, que é: a Messa é efetivamente a pessoa que me chama, porque eu entro em modo construir e pronto, e construo, esqueço que as coisas estão à volta. Lá. Mas ainda bem que assim o é, porque também depois É isso que eu ia dizer, não há outro modo. vivo momentos incríveis, pronto, e depois a partir do momento em que nós decidimos ter uma família, tipo, construir uma família juntos, tipo, tem que haver esse equilíbrio, não é? Pronto. Mas e mesmo ela sabe que eu não faço por mal, é simplesmente uma cena minha, tipo, sempre fui nas minhas horas vagas, tipo, estou a assistir cenas a aprender alguma coisa. Ou estou, por exemplo, estou a almoçar, tipo, e estou a aprender, estou a ver um vídeo a aprender alguma coisa, percebes? Tipo, Sim, não é mesmo por mal. Não, o que eu queria dizer com isto é, por exemplo, olha, tu disseste-me para vos ir visitar ao Dubai. Yeah. Se eu vos fosse visitar ao Dubai, não era algo que eu, tipo, não podia se calhar estar a fazer este investimento grande. Porque eu iria ter que retirar dinheiro disto para poder fazer uma viagem. Quando eu digo sacrificar, é tipo, claro que eu adorava ir visitar-vos ao Dubai e adorava estar com vocês e curtir. Agora,
não dá. Tipo, eu tenho que fazer escolhas e no que eu quero dizer de sacrificar hoje por um amanhã melhor é nestas coisas. Yeah. Para já, viagens não há, porque tipo, tudo tem que estar a Sim, ser sim, para sim, sim. construir e Sim. carregar no negócio. Sim, nós passamos por isso. Nosso primeiro ano e meio, tipo, também não fomos a lado nenhum. Percebes? E isso é normal, meu. Vais ter sempre que abdicar de alguma coisa. Pronto, eu estava a falar num panorama mais macro, tipo, abdicar de algumas coisas agora, tipo, para poder depois escolher mais tarde. Mais tarde, quando digo, é tipo daqui a 10 anos, daqui a 5, 10 anos. Pronto. Pá, mas são essas coisas, tipo, vai da personalidade, da identidade de cada um, tipo, não é que seja por mal, não é que é do género, estou-me a cagar para a minha filha, estou-me a cagar para a Messi, para a nossa relação, tipo, eu quero é trabalhar. Não, é tipo, é simplesmente eu gosto de trabalhar, tipo, quando entro naquele fluxo, estou ali emaranhado e pronto, e ainda bem que tenho, tipo, uma parceira incrível do meu lado que é capaz de me dizer assim, desliga lá essa merda, vá, anda para aqui, tipo... Pá, pronto, é um bocado isso. Concordas comigo? Concordo. Só não precisava ter que dizer todos os dias. Vá, Não, mas não é preciso. finalize. Para as pessoas perceberem quem é que... Olha, no colo de quem é que ela dormiu. Do paizinho. Não devia ter pegado mais cedo, viu? Demorou. Do paizinho. Vá. Olha, bro. Pá, muito obrigado por teres vindo. Esta conversa foi bem All over the place. Foi. all over the place. Pá, mas eu gosto disso e também o PanjeraCast é um bocado disso. É uma cena tranquila. Boa sorte É para como- quem for editar isto. É como se estivéssemos tipo num café a falar das coisas. Acho que quem quiser conhecer melhor o Vasco, tipo, pá, vale a pena, pronto, acompanhar aquilo que ele está a construir na Goodville. Agora vão ter um estúdio lá no Porto, estão em fase de construção. Vocês estão a partilhar também, tipo, o processo, não é? Por isso, Mais ou não menos na história. tanto, Mas estamos a filmar tudo. E vão Pronto. sair vlogs, provavelmente, Yeah. sobre isso. Ou seja, principalmente para quem está a começar muito numa fase ainda embrionária, tipo, eu acho que é fixe acompanhar esse tipo de processos. Perceber também quais é que são as dores, o que é que eles estão a passar, o que é que tiveram que abdicar. Estão a falar sobre isso, então. Também? O que temos que Não aplicar, tanto, não, mas mas isso se calhar é- devíamos começar a falar sobre isso. Falem das dores, porque isso conecta com a malta. Eles vão começar a fazer isso. Falar das dores, do que é que estão a passar para construir isto, do que é que estão a abdicar. Acho que faz todo sentido, tipo, mostrar essa realidade das pessoas que também, se calhar, pensam fazer esse investimento. Mais uma vez, parabéns por esse move. Tipo, acho que vocês fazem bem fazer isso, porque, pá, é agora. Está na hora. Estás a ver? Tem o nosso apoio. Não sei se queres dizer mais alguma coisa aí ao público. Quero primeiro agradecer muito pelo convite e também agradecer-vos a vocês também por serem os amigos que são, e muitas vezes eu ligo-vos para pedir conselhos e isso, e vocês acabam por ser não só amigos mas também mentores para mim, e isso é lá está aquilo dos amigos que eu disse, o ciclo de amigos, que é uma coisa que para mim eu valorizo muito e que sou muito agradecido também por vos ter na minha vida, porque sem dúvida que se eu não tivesse pessoas como vocês na minha vida, também as coisas não estariam a correr bem como estão neste momento. Portanto, obrigado. Obrigado, meu. Olha, malta, um recado aqui para esta câmara, que é: se vocês são de Lisboa, mesmo que não sejam de Lisboa, mas têm um projeto, precisam de ajuda para alavancar as vossas redes sociais, o vosso conteúdo, a vossa estratégia, nós estamos muito focados neste momento dentro da Panjera, nesses 3 pilares: conteúdo, design e estratégia, principalmente o foco na parte mais estratégica da coisa, para ajudarmos marcas e empresas a alavancarem o seu posicionamento nas redes sociais. Como foi dito neste episódio, vamos ter também a vertente de tráfego pago, por isso o nosso serviço acaba de ficar muito mais completo. E se precisarem de um espaço para gravar um podcast, quiserem produzir um podcast de qualidade, com bons microfones, câmeras de cinema, como é o PanjeraCast e todos aqueles que são gravados aqui, falem connosco, os links estão todos na descrição. Links do Vasco, links da Goodville na descrição do vídeo. Por favor, acompanhem, vão lá dar props por aquilo que eles estão a construir. E eu vejo-vos no próximo episódio.